Fala galera, bem-vindos mais uma vez para mais um episódio do Porão Cast, o podcast diferentão dos outros. Vocês já devem ter reparado que hoje a gente não está nas instalações do Porão Estúdio. Hoje estamos aqui na cidade de Sengés, no Paraná, no interior do Paraná. E o tema hoje, galera, é uma coisa que eu gosto e aprecio muito, é cerveja. Estamos gravando diretamente da cervejaria dos Anjos e recebo para falar comigo sobre cerveja artesanal o Rafa. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado por participar do meu podcast. Obrigado, eu que agradeço. Fazer um brinde primeiro, né? A gente já começa brindando já com a cerveja, né, galera? Cara, eu já tive várias vezes aqui na Dos Anjos e a gente já fez um podcast outro dia aí sem estar gravando. Ficamos mais de uma hora conversando aqui, você mostrou a cervejaria, enfim. E hoje eu vou ter o privilégio de poder conversar com você e passar um pouco pro público, o pessoal que tá de casa aí que tá vendo sobre cerveja. A primeira pergunta é aquela que ainda o pessoal tem muita dúvida. O que diferencia uma cerveja comercial de uma cerveja artesanal? Eu acho que hoje, o que a gente tem de equipamento, a nossa cerveja também, ela é uma cerveja com qualidade comercial. É uma cerveja que tem qualidade, as premiações falam sobre a nossa qualidade, mas o que tem esse termo, tanto que a gente nem pode usar o termo na nossa lata, a gente tem o nosso bonequinho cerveja artesanal, mas na nossa lata é dos Anjos Cervejaria. Esse termo artesanal... Ele não vai. Legalmente a gente não pode utilizar. Até tem umas marcas famosas que colocam qualidade artesanal. O que eu particularmente acredito que seja o termo artesanal. Eu sou mestre cervejeiro, eu vou lá, escolho insumo, eu tô lá em cima do processo, não é o preço de um produto que vai me fazer tirar ele ou colocar ele na cerveja, e sim a qualidade do produto, o que eu quero na minha cerveja, no final dela, mas assim, legalmente a gente é uma indústria. Entendi. É uma indústria, então assim, tem muito essa questão, artesanal eu não gosto, mas o nosso processo é industrial. Sim. Então, é mais uma questão de um termo utilizado, né? O artesanal, ele é mais um termo utilizado. E eu acredito que a cerveja, essa aqui hoje vai ser muito especial. A cerveja que faz ao momento, o que você faz tá ali. Exatamente. Então, assim, essa é uma das nossas características, ideias, quando a gente criou a cervejaria. Que a cerveja, a gente acredita que não é uma bebida só. Uma bebida. Porque se fosse só por ser uma bebida, eu nunca ia entrar nessa loucura de querer ter uma cervejaria e fazer cerveja. Eu compraria no mercado, que é muito mais fácil. Dá menos dor de cabeça. Tomaria em casa. Vai além, né? Vai além. Vai além, né? Eu acho que... É uma cultura quase, né? E eu acho que é isso que diferencia esse termo artesanal. Você carregar ali essa qualidade, assim. Porque hoje, industrialmente, a gente tem equipamentos que talvez uma Ambev da vida seja muito maior do que o nosso, né? Entendi. Mas o processo... muda porque são quantidades diferentes de produto, mas assim, basicamente é a mesma coisa, assim, de eu começar o meu produto até finalizar o produto. Então a gente aqui na cervejaria hoje, nosso equipamento, para quem conhece do termo cervejeiro, é o equipamento quadribloco, né? Então são 4 etapas no nosso equipamento, mais um tanque de água. Então nosso equipamento a gente consegue operar ali fazendo 2 produções ao mesmo tempo, enquanto uma está fazendo um processo, outra está começando, outra está terminando. Os nossos tanques de fermentação são tanques... tudo industrial, tudo em inox, tudo assim... A gente tem a fiscalização da vigilância sanitária, né? A fiscalização do MAPA. O Ministério da Agricultura fiscaliza, ele que dá o aval. Você pode ter uma cervejaria, você não pode ter uma cervejaria, né? Então, assim, em termos... A gente é uma indústria como a Ambev, como a Heineken, a gente é uma indústria normal como qualquer outra cervejaria. E olha que legal você falar isso, trazer isso, porque geralmente, de novo, voltando ali no termo artesanal, ele remete muito àquela cerveja feita em casa naquela panelona, né? Então, uma cervejaria hoje, vamos dizer, que o pessoal fala uma cervejaria artesanal, uma micro cervejaria, isso. Né? Um termo que usa micro, mas seria... o equipamento e a questão de vigilância sanitária é o mesmo que se aplica às grandes cervejarias. É o mesmo que se aplica às grandes cervejarias. Assim, ressalva tamanho de sala, algumas coisas, porque a gente lida com volumes diferentes, né? Sim. Mas assim, a qualidade... eu sou o químico da fiscalização. Eu sou o químico da cervejaria, eu sou o responsável técnico aqui da Cervejaria dos Anjos, né?
Então eu assino, meu CRQ tá lá, eu tô assinando como responsabilidade técnica da cervejaria, e a gente tem todo o manual de boas práticas, tem que fazer análise de água todo ano, tem todo um manual de coisas que a gente tem que ter para aquilo lá, para quando chegar o Ministério da Agricultura, a vigilância, ó, tá aqui, é isso aqui. Tudo certinho, tudo certinho. Então, assim, como qualquer outra indústria faz. Esse termo que você falou, é uma pessoa que faz cerveja na casa. Esse termo, hoje, a gente chama cervejeiro caseiro. A gente tem concurso sobre isso. Olha só, cara, como é interessante. Eu gosto do podcast por causa disso. Cada um que eu entrevisto, eu aprendo alguma coisa. E eu colocava todo mundo no mesmo balaio. Cerveja artesanal é o cara que faz em casa. E eu achava que, por exemplo, a cervejaria aqui tinha alguma coisa que vocês faziam que fosse diferente para ter. Na verdade, não. É só um assim, termo. E vocês têm como você disse, um volume menor. Isso. Mas tem que seguir a risca o mesmo que as grandes seguem. A mesma coisa, assim, nosso padrão, a gente tem a nossa cerveja também hoje aqui, na verdade, esse aqui que a gente tá bebendo é o nosso chopp, é uma Belgian Blonde Ale, né? Essa é aquela da medalha de ouro lá? Essa ganhou medalha de ouro, ganhou 2 vezes seguida, melhor do Brasil. Mostra aqui, filha, vê se... Olha a cor dela, rapaz. Essa é uma Belgian Blonde Ale, uma cerveja da escola belga. Mas ela é bem fácil de beber. Uma cerveja bem saborosa, bem fácil de beber. Muito boa, muito boa. É uma coisa que todo mundo pergunta, quero até entrar nesse assunto. Esse aqui é o nosso chopp. A gente tá tomando chopp, a gente tirou ali do tap, da torneira agora, né? É o chopp. Aqui na cervejaria a gente também faz cerveja. Tá. Essa é ótima. Ótima. Vamos lá. Vamos pra pergunta também que gera polêmica. Toda cerveja, ela antes é chopp? É verdade isso aí? Qual que é a diferença desse chopp e da cerveja? Aqui é cerveja, dentro da latinha. Qual que é a diferença do chopp e da cerveja? Fácil para todo mundo entender. Eu não sei se é fácil. É porque eu vou usar porque eu falei fácil para todo mundo entender, como se todo mundo entendesse o termo, mas não é. É assim, ó. O chopp, na verdade, é uma bebida que não foi pasteurizada. É uma bebida viva. A gente filtrou essa cerveja ela tá filtrada, ela tá translúcida, tá límpida ali, mas ela ainda é uma cerveja viva, ela tem ainda micro-organismos aqui, que é o fermento, que é ainda em quantidade menor, mas tem, né? Agindo nela. Então é uma cerveja viva, então se eu pegar essa cerveja e não manter em refrigeração, ela vai estragar. É como se eu fosse um queijo, um leite, assim, tem queijo que você pode colocar, queijo maturado, queijo, né? Você pode deixar fora da geladeira. Que é o que o pessoal fala, que o chopp azeda, né? Isso. Se você deixar fora da geladeira, vai azedar. Por quê? Porque aquela vida que ainda tá aqui, tem cervejaria que coloca isso na sua cerveja. Cerveja viva. E realmente é uma cerveja viva, né? Que demais, cara. O termo, eu gosto de chamar... Pra mim é tudo cerveja. Tudo cerveja. Pra mim é tudo cerveja. Até dizem que o termo chopp é só no Brasil que existe, né? Na verdade, o termo chopp, eu posso estar criando uma polêmica, não sei. Não, eu gosto de polêmica. Nós queremos polêmica. Mas assim, o chopp se eu não me engano, ele é uma unidade de medida. E se escreve S-C-H-O-P-P-N. Nada a ver com o que a gente... Shopping, né? E se eu não me engano, deve ser alemão. Shopping. É uma unidade de medida, né? Igual a gente tem, aqui não tem nenhum aqui, mas a gente tem o pint, né? Que é um pint americano, que é um copo de 473 ml. Então, se você pede um pint, você sabe que aquele pint americano é 473. O pint inglês, se eu não me engano, acho que são 600, né? E daí o shopping, se eu não me engano, é 300, 350, alguma coisa assim. Caraca, então é uma unidade de medida. Como se fosse um copo. Como se fosse um copo. Como a gente fala copo americano. Eu brinco, que eu acho que alguém escutou lá pedindo um shopping lá e falou, e veio esse aqui, então tá bom. Faz todo sentido, né, cara? Faz todo sentido. Eu não sei, pode ser polêmica, coloca aqui no comentário. Isso. E coloca lá e me questione se não for. Shopping, me dá um shopping. O cara queria uma medida, queria um copo que fosse no tamanho... Eu acredito que pode ser que seja alguma coisa assim. Mas basicamente é isso. Aqui o que a gente tá bebendo é uma cerveja viva e aqui é uma cerveja pasteurizada. O processo de pasteurização, o nosso processo aqui consiste em a gente fazer sob submersão. Nosso processo, a gente tem uma pasteurizadora, nossa pasteurizadora é como se fosse um banho-maria gigante. Então a gente coloca a lata dentro da água, nosso equipamento cabe ali 200 e poucas latas. A gente coloca a lata dentro do equipamento e ele vai encher de água e a gente vai chegar numa temperatura ali de 60 graus. É que depende do estilo de cerveja. A gente controla, na verdade, uma coisa que chama UP, que é a unidade de pasteurização.
Então depende do que a gente quer eliminar na cerveja. Qual o micro-organismo que a gente quer eliminar na nossa cerveja? Esquentando ela. Isso, vai esquentando ela. A pasteurização é tempo e temperatura. É como se fosse no leite. O leite a gente tem lá o UHT, que é Ultra High Temperature, que é leite UHT. Sim. A gente tem o leite de saquinho, aquele barriguinha lá, aquele leite não é Pasteurização UHT. diferente. É, a pasteurização um pouco mais lenta, né? Mas mesmo assim é pasteurização. Então as nossas cervejas são pasteurizadas também, num processo de imersão, que já é a cerveja pronta na lata. Tanto que eu posso ter essa lata aqui, essa aqui foi pasteurizada, mas eu poderia ter uma igual do lado aqui, que seria o sem pasteurização, seria a cerveja viva. Só que eu teria que ter uma cadeia fria para ela. Então eu teria que ter essa cerveja sempre em cadeia fria. Dependendo do estilo de cerveja, é muito mais interessante você ter uma cerveja mais fresca, né? A IPA, por exemplo. A IPA é uma cerveja que vai muito lúpulo, né? A nossa IPA é uma cerveja que vai muito lúpulo. O lúpulo, ele traz aroma pra cerveja. Isso que ele deixa amargo. Isso. É isso. Porque amarga a cerveja é o Olha que bonita lúpulo, a lata aqui, Mário. né? Nossa, aqui, ó. Vê se pega lá. Deu boa? Cara, que demais. Tá, volta ali então. Processo de pasteurização. Então, já tá na lata, já tá... Eu pasteurizei, eu pasteurizei... Pasteurizou, não azeda mais. É que, na verdade, assim, a gente até coloca... Fala zero mais, enfim. 99,9% dos micro-organismos foram eliminados. Inativados. Foram inativados, né? Inativados. Então, assim, a gente daí faz teste de tempo de prateleira, que é o shelf life, né? Como qualquer indústria faz, a gente faz teste de prateleira para ver, ó, a validade é 6 meses, a validade é 1 ano, a validade é 2 anos. Isso a gente faz um teste ali e vai testando para ver. Hoje dá para fazer esse teste, assim, é um teste forçado, dá pra gente fazer esse teste forçado, não preciso esperar 6 meses todo a latinha, tempo pra daí eu abrir uma latinha e falar, a gente faz esse também, né? Acaba guardando algumas amostras lá contra a prova e a cada tempo, opa, isso aqui venceu, vamos ver. Ver Opa, se, tá bacana. se ela ficou. E vai para ver se o nosso processo foi adequado, mas o que garante que o nosso processo foi feito é análise microbiológica. Então, deixa eu perguntar, você tá falando de bastante termos aí que é bem interessante. Qual que é a formação de um mestre cervejeiro? O que ele tem que estudar para ser um mestre cervejeiro? Cara, hoje em dia... Você é um químico? Não, eu sou químico. A minha formação, eu sou formado em alimentos, daí eu tenho química também, formação em química, e eu tenho pós-graduação em tecnologia cervejeira. Fiz uma pós específica em cerveja. Então... Existe hoje faculdade de mestre cervejeiro, engenharia, mestre cervejeiro, tem assim... Hoje, eu acho que na sua grande maioria... as empresas, os mestres cervejeiros, a maioria que eu conheço são engenheiros e químicos. Engenheiro independente da área, assim, não precisa ser necessariamente de alimentos. Mas a maioria é engenheiro. Pessoal que já veio de indústria, alguma coisa assim. Mas, assim, existem mestres cervejeiros de distintas áreas, assim. Às vezes a pessoa... Então não quer dizer que ele tenha que ter um existe estudo hoje a formação. Existe a formação, mas ele pode vir de outras Existe áreas. A formação no Brasil, existe a formação fora do país, já que existe há muito tempo. Tem em Chicago, tem na Alemanha, tem algumas que são fora do país, que já existem, que a pessoa realmente se forma ali em mestre cervejeiro, alguma coisa assim, né? Mas no Brasil existe também. Eu fiz uma pós em tecnologia cervejeira. Foi 2 anos de pós dedicado exclusivamente a todo o processo cervejeiro. Caramba! E a gente não aprende, igual você falou, é artesanal. Cara, não existe isso. A gente aprende e sai lá formado para trabalhar uma empresa gigantesca. Em qualquer lugar. Essa cerveja que a gente tá tomando aqui, que é a belga, né? Que é o estilo belga que você falou, que tem essa cor aqui. Fala um pouco pra gente sobre o que traz essa coloração para as cervejas. Como é que ela chega nesse tom dourado aqui? Outras são mais amarelinho, mais cítrico. Tem umas que são turva, né? Sim. São mais turva. Essa aqui é bem limpa. Essa é uma cerveja mais... O que influencia a cor na cerveja, Rafa? Cara, a cor que influencia basicamente é o grit de malte ali. É o malte que você escolhe ali o malte que vai definir... Eu posso pedir aqui pra arrumar um pouquinho de malte pra gente mostrar pode. também? Lá, a Paula chegou, né? Já vamos colocar a Paula na conversa Pega aqui. lá o malte, lá, as diferenças, já mostra aqui pro pessoal também. Então, assim, o malte você pode adicionar mais, menos, mais torrado, menos torrado. Como é que funciona esse lance o malte, dos assim, maltes? Essa cerveja é muito interessante. Já explica porque, assim, Não, eu vou esperar. Depois eu vou perguntar essa. Essa cerveja interessante é assim. Dependendo do estilo de cerveja, a gente tem alguma coisa que a gente quer destacar nela ali. Essa cerveja aqui, exclusivamente da escola belga, o que se destaca dela ali é a fermentação dela.
Então a fermentação dela é uma fermentação com fermento específico, um pouco mais diferente para trazer essa nota que tem de um pouquinho de fruta seca, tem um damasco, tem uma banana caramelizada, tem alguma coisa assim. Você sente um doce ali, mas é um doce de fruta. Mas não é um doce, tá, galera? Então, assim, ele remete, depois que você toma, é muito bom, muito bom. Não é doce de açúcar. Isso aqui, o que a gente procura trazer é da fermentação, né? Mas a gente traz essa carga de malte para ela com alguns maltes que são específicos para que eu possa ter esse produto formado na minha cerveja depois. Né? Entendi. Então, assim, é a mesma coisa quando a gente pega uma cerveja de trigo. Você falou cerveja clara, tá? A cerveja de trigo é uma cerveja mais turva. Né? Cerveja mais turva. É as Wise. Uma Weiss. É uma cerveja mais turva. E ela é mais turva por conta do fermento que vai nela. É um fermento que demora a decantar, é um fermento que fica mais... tem todo um jeito dela que ela a particularidade dela é ser mais turva. Por conta do tipo do fermento que vai nela, né? E aquele gostinho da de trigo, que é um gosto de cravo, banana, ele exclusivamente vem da fermentação. Você não coloca cravo, não coloca banana na cerveja. Cara, isso é outra dúvida que agora eu sei, porque da outra vez que eu vim aqui, inclusive a gente fez um tour aqui na Dos Anjos. Pessoal aí, quando vir para Sengés, não deixem de visitar aqui a Cervejaria Dos Anjos. E tem ainda o tour que você faz com a galera? Tem. Que você explicou lá. Então, eu fiquei sabendo aquele dia com você essa questão das notas ali da cerveja. Não vai a banana, não vai qual a outra que geralmente tem? Cravo. Banana, não. Não vai nada disso. Não vai. Nessa cerveja de trigo, não vai. Ela vem da fermentação. Na verdade é assim. A gente tem na cerveja que assim, um processo... Vou tentar resumir mais ou menos um processo de produção de cerveja. Boa. Porque dependendo de onde você mexe no processo, você tem alguma coisa na cerveja ali ou não tem. Eu brinco que a cerveja aqui, a gente tem um sonho, fala assim, eu quero que essa cerveja fique assim, com essa cor, com uma espuma assim, com gosto assim, assado, com álcool com 5, 6% de álcool. Então a gente idealiza uma cerveja. Depois disso, a gente vem destrinchando. Eu quero que ela tenha essa cor, mas para essa cor, que malte que eu vou precisar? Eu preciso de um malte assim, então a gente vai... a cor ela entra ali quando você idealiza uma cerveja. Na verdade, sim. Eu particularmente, eu não faço cerveja por cor. Porque assim, a gente tem todo um guia de cervejas que chama um guia de estilos, né? Que diz que isso aqui é uma Belgian Blonde Ale, que diz que isso é uma IPA, que diz que isso aqui é uma American Lager, né? Então tem um guia para falar que é o que quando a gente manda para concurso, o juiz se baseia naquele guia. Às vezes sua cerveja tá maravilhosa, só que ela não... Um exemplo, eu escrevi uma Belgian Blonde Ale, e numa Belgian Blonde Ale eu mandei uma IPA. Pode ser uma IPA maravilhosa, mas no concurso o cara vai... Não, peraí. A Belgian Blonde Ale não pode ser amarga. Putz, isso aqui é amarga. Não é. Então assim, não significa que quando você não ganha uma medalha, que sua cerveja é horrível, talvez só não tá enquadrada no estilo certo. No estilo então, isso ideal. Porque são mais de 130 tipos de estilo de cerveja. Então vamos lá, você idealizou ela, colocou no papel e daí você começa a gente vem procurando os ingredientes, os insumos, né? Falar, então, para coloração, eu preciso desse tipo de malte. Mas qual que é o teor alcoólico? Porque o que dá o teor alcoólico na cerveja são os açúcares que eu vou ter ali que vão vir do malte, né? Então, assim... O próprio malte vai gerar o açúcar dentro. Isso. A gente vai ter lá maltose, dextrinas, vai ter vários tipos de açúcares, né? Vou falar açúcar para ficar mais fácil para tu me entender. Isso. Mas não é açúcar, gente. Não jogamos açúcar. Não coloca açúcar. Mas assim, o processo. Escolhi, vai ser esse malte que eu quero. Eu quero uma cerveja com a belga. Quero uma cerveja com... Essa aqui tem 6,6% de álcool. Não parece, né? Então, porque vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso aí também. Ela tem... E eu quero esse corpo dela. Que você falou, não parece. Eu quero esse corpo mais leve dela. Eu quero uma cerveja com... A gente chama de drinkability, né? Não tem tradução para essa palavra. Mas se tivesse uma tradução, seria bebilidade. O quanto eu consigo tomar daquela cerveja. O quanto aquela cerveja me dá vontade de tomar um outro copo. Perfeito. Né? O quanto me dá vontade. Vamos trazer para nós, pobres mortais. A gente às vezes começa a tomar uma cerveja e fala, putz, cara, não consigo tomar mais que 2. Empapuça. Não sei se existe esse termo em outras partes do país, mas tem umas cervejas que empapuça, você não consegue tomar tanto.
Então é o corpo leve. Seria na verdade assim, não, seria na verdade, seria esse drinkability da cerveja, assim. Bebilidade. Seria a bebilidade. O quanto Legal. que essa cerveja me atrai pra... Putz, preciso de outro copo. Gostei, dá pra tomar outro copo. Existem cervejas que a gente chama de corpo. É um corpo um pouco mais pesado. E isso a gente define quando a gente tá no primeiro processo, que a gente chama de mosturação. Que é quando a gente escolheu o malte. Vai ser esse malte aqui, vai ser o malte caramelo, vai ser o malte pilsen, malte munique. Existem vários tipos de malte. Escolhi meu grits de malte. Vão ser 3, 4, 5. Escolhi lá. Que é o que as empresas grandes falam. Essa aqui é duplo, isso aqui é triplo malte. Isso aqui é triplo, isso aqui é não sei o quê. Então essa belga nossa aqui, se a gente fosse eu achava que duplo malte era 2 tipos de malte. 2 tipos. Só isso? Basicamente seria. Basicamente é isso. Basicamente seria. Tanto que na lata tem lá Pilsen e Munique, né? São 2 tipos. Vamos aproveitar aqui, vamos trazer a Paula aqui junto com a gente. Paula, bem-vinda, obrigado por participar. A gente já fez um desse outro dia, conversando só sem gravar, eu tava comentando aqui com o Rafa. Explica um pouco do que você faz, Paula. Você é uma sommelier de cerveja, é isso? Isso, beer sommelier. O que é? Como funciona? É o controle de qualidade dentro de uma cervejaria, né? Então, eu faço todo o processo, análise sensorial da cerveja. Então, assim, muitas pessoas falam o sabor da cerveja. Tem que estar compatível com aquilo que a gente vende, né? Então, é mais ou menos isso que eu faço, é provar. Experimentar cerveja. É como se fosse o sommelier de vinho, não é mesmo? Só a cerveja é um pouquinho mais complexa com o vinho, né? Ele tem muito mais características do que a uva, né? A cerveja... Polêmica. Eu também acho. Vamos aí defender a cadeia cervejeira. Eu também acho. Sommelier tá aqui para isso. Mas que legal, cara. A cerveja tem muitos mais processos industriais do que o vinho. Então, ela... É como se a gente falasse assim, né? Fermentar só uma fruta é mais fácil do que mexer com pelo menos 4 ingredientes. Eu acho que é mais fácil dela desandar, né? Isso, exato. Fala às vezes desandar. Que legal. E você fez um curso, uma especialização. O Rafa estava falando ainda há pouco sobre a questão ali da formação que ele tem, da onde vem o pessoal, os mestres cervejeiros. Como que funciona esse curso? Quanto tempo dura? Você tem que ir num local específico? O sommelier eu fiz na ESM, que é a Escola Superior de Cerveja de Malte, em Blumenau. São 2 semanas intensivas, onde a gente fica o dia inteiro provando cerveja. Então, assim, não só provando e a parte teórica, que é bem... Eu falei sobre os estilos, que a gente tem aquele guia, né? Tem um guia que fala que isso é uma cerveja, isso é uma belga, isso é uma IPA. Os estilos dela, né? Isso aí é belga, isso é IPA, isso é aquilo, isso é outra coisa. Então, o sommelier, ele foca em dizer pra você, realmente, ó, essa cerveja é uma belga. Não é uma belga, tá? O doçor tá demais, ó, o álcool tá sobressaindo, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, então assim... Na cervejaria, ajuda demais, porque quando a gente manda para um concurso, quem julga os concursos são sommeliers, são pessoas que... A gente então, como se fosse um controle do Imetro, entendeu? Da cerveja, é um controle de qualidade. Então, e lá você ficou 2 semanas, uma semana, 2 semanas. E aí assim... só a gente experimentando e entendendo como que funciona para diferenciar. Isso, estuda tudo, né? Estuda desde os primeiros... né, os insumos, qualidade. Então, assim, para você chegar numa cerveja. E a gente busca isso, né? Sommelier não tá aqui para colocar dedo e críticas. Isso é um defeito muito grande de vários profissionais que tem nessa área. De ficar buscando defeito. Na verdade, o papel é de justamente ajudar e contribuir para que se crie uma cerveja. Quando a gente não tem que ser crítico, a gente tem que analisar o que é bom, o que é claro, analisar o que é bom, o que é ruim, mas não ali apontar o dedo falando, esse é um defeito, não, porque o que pode ser bom sensorial do seu paladar pode ser diferente do meu. Exato. Às vezes você pode gostar de um amargor e eu não gostar de um amargor muito adstringente. Mas então essa muito perfil, né? Se tá no estilo, ela tá no estilo. Então, às vezes... no concurso, existem vários sommeliers lá, que são os juízes. Isso, são os jurados. São os jurados que vão do Brasil e do mundo. E geralmente, assim, nos concursos, a gente manda... nos maiores concursos que tem no Brasil, a gente mudou já para fora também, já tem medalha internacional também. Fala um pouco, Rafa e Paula, da primeira medalha, que eu acho que é essa que tá aqui, né? Foi dessa aqui, da belga. Essa belga a gente conseguiu 2 anos seguidos ganhar medalha com ela. Dessa cerveja que a gente tá tomando aqui. Dessa que a gente tá tomando. Olha, aqui tem a medalha. Essa foi, cara... Veja se pega aqui, Mari, por favor. Essa foi uma grata surpresa, assim. A gente foi lá
como o Chaves em Acapulco, lá sem saber o que tava, sem saber muito o que tava fazendo. Foi só eu e a Ana. E a gente mandou nossas cervejas. E assim, eu nem achava que essa... Assim, ela tava muito boa. Só que não é um estilo que eu particularmente gostava de beber. Eu não... Mas é o que não eu mais gostava gosto de beber. né? Aí vamos só deixar uma coisa clara, que eles são casados, tá? Então a sommelier do mestre cervejeiro é a patroa também. É. Ó, prova disso que a cerveja que ela mais gostava foi a que ganhou o concurso. É, e é Então, engraçado e assim, eu até fiz um porque pouco. ela gostava da cerveja. E eu não gostava desse estilo de cerveja. Caramba. E tinha uma outra, que é uma Hope Lager que não tá aqui, que, cara, essa é sensacional. Eu acho que hoje é a melhor que a gente E aí tem volta ainda. um pouco no que a Paula acabou de dizer, né? O gosto ele é muito Sim. pessoal. Particular, Eu, particularmente, gosto muito de IPA. Me acostumei a tomar IPA e gosto muito da IPA. Mas a maioria dos meus amigos acha a IPA amarga, né? Vai muito do individual ali. E essa cerveja foi... O engraçado dela, assim, quando a gente criou ela, foi assim, Porque antigamente a cerveja era um hobby. A gente tem a cervejaria aqui já Foi 2018 ali, então... Estamos indo o quê? Para 7 anos, acredito, né? 7 anos, 2025, 18, 7 18. anos. Então, assim, era um hobby fazer cerveja. A gente começou fazendo 20 litrinhos ali pra gente beber só, pra amigo beber. Era um hobby. Essa cerveja, na verdade, a ideia dessa cerveja aqui ela surgiu, na verdade, eu buscando outro hobby. Porque daí eu falei, a cerveja virou uma profissão, virou serviço, então deixou de ser hobby. Daí aquela coisa, né? Nunca trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai gostar de nada. Ó, eu fui cortar meu cabelo ontem, lá no salão perfil dos meus amigos, do Valderi e do Everton, e eu tava com o Everton cortando o cabelo, e a gente entrou exatamente nesse assunto. O hobby, ele é hobby até o momento que ele passa a ser algo que você faz profissionalmente, comercialmente, ou que ele passa a ser seu trabalho. Sim. Porque o artista, o cantor também. Eu canto pro hobby. A partir do momento que você faz cachê, que você sai em turnê, que aquilo já não é mais hobby. Então a cerveja deixou de ser seu hobby e na busca de... E daí eu precisava... Eu queria outro hobby. Daí eu comecei a pesquisar. Porque eu gosto muito da parte de cozinha, dessas coisas. Daí eu comecei a pesquisar café, que eu falei, eu vou plantar uns pés de café, eu vou fazer uns café meu mesmo, né? Massa. Só um pouquinho, nem que dê só uma xícara, eu vou fazer um café meu. Eu comecei a pesquisar café, fiz queijo, né? Mas queijo é bom. Queijo é bom, muito bom. Faz queijo também? Eu trabalhei... Ele trabalhava em laticínio. 4 anos em laticínio. Vamos fazer um episódio sobre queijo. A gente vai fazer um episódio sobre... Cara, eu tenho uma pessoa também. boa pra te representar sobre queijo. Um cara aqui de Santana e Itararé. Como é que é o nome dele? Já manda aí, já vamos intimar ele já. Ou depois me passa o contato. Me passa o contato dele. Não, é Sítio da Aliança. O Sítio Aliança, é isso? Sítio da Aliança? Vamos atrás dele, velho. Ele tem um queijo premiado na França. É aqui em Santana e Itararé. Depois é um lugarzinho, cara, Hoje ele é jurado também. Ele estudou na escola, na Le Cordon Bleu. Sobre queijo. Sobre queijo. Tá, aí você buscando outro hobby. Buscando outro hobby. Daí eu comecei a me interessar por charuto. Eu falei, eu vou pesquisar charuto, comprar charuto, beleza. Daí um dia... Só que eu nunca tinha comprado charuto. Só eu tava pesquisando e lendo sobre charuto, história de charuto. Porque, assim, eu sou muito chato nas coisas, assim. Então, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto de saber tudo daquela coisa. Então, eu comecei a ver história, assistia... Né? Comecei a ver um monte de coisa sobre charuto. Daí, um dia veio um amigo da Ana aqui, e com charuto e bolsinha, um monte de coisa, e ele me deu um charuto de presente. Daí, ele me deu um charuto de presente, eu pensei assim, falei, cara, eu vou fumar esse charuto, né? E daí eu já pesquisei e falei, o que dá pra harmonizar o charuto? Que cerveja que dá pra harmonizar o charuto? Sério? Você tá... E era uma Belgian Blonde Ale. E era uma Belgian Blonde Ale que a sugestão foi harmonizar o charuto, né? E o que eu fiz? Eu tinha uma Belgian Blonde Ale na época. Eu tinha uma da cervejaria, na verdade, uma das que a gente tirou a medalha. Eu tinha uma cerveja deles na minha geladeira. E daí eu falei, cara, tem a cerveja aqui, o charuto, vou fumar charuto. E peguei, abri o charuto, comecei a fumar o charuto e beber a cerveja. E aquilo ficou interessante. Eu falei, cara, legal mesmo, né? E falei, vou fazer uma cerveja dessa também. Daí já peguei meus livros, minhas coisas e fui testar, fazer conta pra ver o que eu ia fazer com a água, não sei o que. Comecei a desenhar a receita ali, fumando charuto e desenhar a receita. Daí comprei os insumos, fiz um lote de teste, né? Legal. E daí ficou legal. Falei, ficou bacaninha a cerveja. Falei, agora eu vou fazer uma escala maior. Fiz daí um tanque maior na cervejaria e esse tanque que foi pro concurso, né? E ele foi medalha de ouro.
Paula, vocês não esperavam, então? Não, Era um dos porque primeiros foi uma- concursos de vocês? Foi o primeiro que a gente mandou. Foi o primeiro. Na verdade, assim, a cerveja vem, né, além do hobby, como o Rafa falou, era uma coisa, assim, que a gente não esperava prosperar, assim, tão rápido. É. Tão rápido, Tão né? rápido. Então, assim, a gente, no primeiro concurso, a gente já veio com a medalha de ouro. Então, isso pra gente foi um feedback muito importante. É sinal de que a gente tava indo no caminho certo. E é onde a gente sempre tá buscando. Então, assim, quando a gente fala, né, voltando ao controle de qualidade, além do sensorial, a gente sempre busca cervejas comerciais. Não adianta a gente fazer cervejas boas, lindas, maravilhosas, com grits de malte caríssimos, que fazem com o melhor lúpulo, com o melhor fermento, se a cerveja não agrada ao paladar e ao consumo. E a belga é uma cerveja que, no meu paladar, no começo, antes das pessoas, era a cerveja que mais me agradava. Por quê? Porque ela é uma cerveja forte, ela é uma cerveja que tem bastante drinkability, começo de dulçor. Eu sempre falo isso, que é muito gostoso. Mulher gosta de coisa doce. Então, ela começo de dulçor. Ela brinca na sua boca com acidez. Ela vai lá em cima com acidez, que quem gosta, eu gosto bastante de limão, frutas cítricas. Então, ela brinca bastante com isso. Brinca bastante com isso. E no final fica aquele amargorzinho leve. Não é aquele amargor de uma IPA. Então, isso é muito gostoso. Então, tipo, pra mim, era a cerveja que mais... E sem falar que uma Belgian Blonde Ale combina com carne de porco. Então, eu amo costelinha, amo um torresminho e uma panceta, né? Que a gente sempre tem com a panceta. Cara, então, legal. assim, é uma cervejinha que eu falava... É ideal. Ela esquenta. Não é uma cerveja que... né, tipo, que refresca. Ela já é uma cerveja que esquenta, então Mas ela tem o ela calor tem alcoólico esse dela. teor alcoólico pra Isso esquentar. deixa eu aproveitar e já fazer essa pergunta. Tem cerveja de inverno e cerveja de verão? Sim, Tem. sim, sim. Como que é? São Quais cervejas Quais sazonais. Até a gente sempre fala aqui na cervejaria que a gente... Tem gente que chega aqui e fala, eu quero uma sour no inverno. Você não vai achar, é bem Aqui raro. a gente acaba não fazendo, porque Não ela é uma cerveja Pra verão. combina muito com o verão. No inverno, a gente busca fazer cerveja Mais mais escuras, alcoólica. mais alcoólicas. Cerveja com mais cor. Aquela que você falou, cerveja quando tomar uma só. A gente busca fazer, às vezes, uma cerveja mais encorpada, mais alcoólica. Tem um que a gente faz aqui, que é um estilo que chama Imperial Stout. Né? Stout. Só que é Parece uma torra de café, não é? Parece uma torra de Isso, café. com esse malte aqui, ó. A gente usa malte vamos falar torrado. dos maltes aqui, não vamos esquecer. Só que essa Imperial Stout, a nossa aqui, ela tem 9% de álcool, né? 9% de álcool. Cara... Então, assim, é uma cerveja que facilmente ali no inverno você consegue substituir um vinho. Porque geralmente no inverno a gente vai pro vinho. Sim, vai pro vinho. No inverno vai pro vinho, porque fala, cara, não vou tomar uma Pilsen ali, aquela cervejona trincando de gelada. E nem combina, você vai fazer um risotinho, vai fazer uma massa, uma pizza, aquela cerveja, cara, tá frio, cara, um negócio mais reconfortante, um negócio mais gostoso. Cara, a Stout, ou uma Doppelbock, uma cerveja com mais pegada, assim... Mais corpo. São cervejas de Mais frio. corpo. Geralmente são Corpo. mais alcoólicas. Geralmente, em quase toda a sua maioria, são cervejas mais alcoólicas, né? São cervejas mais É. fortes no Isso. teor alcoólico. vamos dizer assim. A nossa pegada aqui na cervejaria, a gente tem, e a Paula pode falar melhor depois, a gente tem 4 escolas cervejeiras, né? A gente tem escola americana, escola belga, Alemã. escola alemã E e quem mais? inglesa. Inglesa. Escola inglesa, né? Então, Então, tem 4 escolas. basicamente, Dessas é escolas, daí que vem isso. a- Eu Dessas posso 4 falar um pouquinho escolas, de cada escola pra vocês entenderem, né? Então, tipo assim, O que diferencia? Isso. cada escola buscou um ingrediente tipo que mais predomina na região, que mais desenvolve ali, né? Então tem uma história, tudo volta lá pro tempo, né, antigo. Mas Que assim, legal. o malte, a gente sempre fala que a cerveja puro malte, tipo a cerveja que leva a lei da pureza alemã, é alemã. Então, tipo, né, malte é o predominador das cervejas alemãs. Então, essa é a característica de cerveja alemã. Então, qual a escola característica? alemã, Daí a você... característica é essa. Isso, aí você já liga lá. Por que malte? Porque são cervejas com corpo. Então, assim, você vai buscar isso. Cervejas alemãs são cervejas mais pesadas, com o corpo mais pesado, são cervejas mais potentes, são, você sabe? Uma Oktoberfest, uma German Pilsner, são sempre cervejas mais pesadas, né? Com o corpo mais pesado. Porém, comparadas com uma escola. isso. uma Aí outra, agora vamos para a escola americana. Que é a escola americana, o que predomina?
é o lúpulo. Então, sempre você vai buscar da escola americana cervejas com uma pegada mais de amargor. Mais amargo. Entendeu? Então, o lúpulo é o legal. tempero, né? Digamos, a gente fala o tempero. Então, os temperos vêm das cervejas americanas. E aí, A inglesa, o que Isso. difere da inglesa? A inglesa também tem bastante corpo. Porém, o que muda numa cerveja inglesa é carbonatação. Elas são cervejas mais Geralmente flats. uma cerveja para um ambiente mais frio. Mais frio, são Uma cervejas mais cerveja- flat. Não é uma cerveja que vai ali, refresca, que dá aquela sensação do gás fresco. subindo, sabe? Não, são cervejas mais levinhas, mais assim, né? Também tem cervejas bastante alcoólicas, bastante com peso. Todas com as corpo. escolas têm as suas exceções de estilos de cervejas que. E né? a belga, deve ser falar E da a belga. belga? A belga Essa é que a que eu gente sou tá tomando apaixonada. aqui. Por que a escola belga é feita pelos monges, né? Então vamos falar das cervejas belgas trapistas. A cerveja belga, Os acho que monges faziam difere. cerveja? Sim. As por cervejas isso que é boa, belgas é fruta. É dulçor, é fermento, sim. é a fermentação. Então a gente fala que a belga legal. é o fermento. Eu sempre falo quando eu tô apresentando réguas belga, de na verdade, degustação. fermenta especiarias, né? Especiarias, A belga que você falou, isso. vai cravo na cerveja, vai não sei o que na cerveja, vai isso na cerveja. Cara, os belgas eu acho assim que a turma fala às vezes que a deles. escola... A turma fala que a escola americana às vezes é a escola que mais subverte, assim, faz coisa diferente. Eu acredito que os belgas já fizeram isso há muito tempo atrás. Caramba, que legal. E assim, o fermento, né? A fermentação, as especiarias das cervejas belgas. Eu sempre, quando eu tô apresentando réguas de degustação, que isso também é um diferencial aqui na nossa cervejaria, a sommelier tá dentro do bar, né? Então ela tá dentro do salão. Então, sempre eu ou alguma dos meus garçons, a gente apresenta a régua e a gente explica um pouquinho sobre isso na escola, para as pessoas terem um pouquinho de noção, embasamento, entender. Exato. Da onde vêm as diferenças, né, das cervejas. Isso. Porque às vezes a gente só vai tomando. E eu falo que Mas eu acho que isso nem é um pecado. Eu acho que esse nem é um pecado também. Cara, às vezes a gente só quer abrir uma cerveja e tomar uma cerveja. Eu não quero saber se isso aqui às vezes o cara já chegou cansado, só quero tomar uma cerveja pra dar aquela... Mas assim, eu sempre brinco que as belgas, os fermentadores lá são todos abertos. Então é a fermentação natural. E a gente sempre fala que o chulezinho do monge é o que dá esse tempero pra belga, é o tchan das cervejas belgas. Demais. Sabe? Então, porque realmente é aquelas cervejas que são feitas nos porões, sabe? Aquele clima frio, aquele clima de tijolinho à vista, sabe? Cela de... A gente sempre fala, né? Que legal. Celeiro. É o tchan da cerveja belga, é isso daí. E vem da fermentação. Então, cada ingrediente, ele te traz uma escola e te traz uma diferença. Muitas, né, dessas discussões cervejeiras aí, será que nós, brasileiros, vamos ter uma escola cervejeira? O Brasil tem, assim, os estilos, mas deve ser difícil, né, Rafa? Então, igual ela falou assim, a gente tem as escolas. Terroir. A gente acaba se influenciando, mas né, é que assim, a gente tem as escolas, né? Então, assim, essa Belgian, ela é da escola belga. Então, a gente tem uma IPA, American IPA, escola americana. A gente tem as IPAs inglesas. Então, assim, mas o Brasil tem estilo cervejeiro. O Brasil tem um estilo que é brasileiro. O primeiro, na verdade, acho que acredito hoje já deve ter uns 2. Mas o primeiro estilo até é a cerveja homenagem pra Paula também. Pega a minha. A garrafinha aqui, ó. Você fez uma cerveja pra Paula. Tá vendo? Tá vendo? Não é assim também, né, galera? Essa cerveja aí, ó. Olha o nome da cerveja. Legal. Mas é Paulinha Azeda? Será que pega aqui? Olha, esse quer brigar com a mulher, hein? Não, amor. Virou. Pegou? Pra fotinha do minha, ó. Aqui, ó. Essa tem o rótulo, tudo tem pensado. A foto dela. É tudo pensado. Mano, tenta nessa daqui, ó. Será que é parecida? Essa aqui, melhor? Cara, tem até a foto dela, Paulinha Azeda. Esse estilo de cerveja, na verdade, o estilo dela é uma Catarina Sour, né? Então a gente já estaríamos falando num estilo de cerveja brasileiro. Esse estilo é um estilo de cerveja reconhecido nos guias de estilo como estilo de cerveja brasileiro. Então estamos começando, Paula. Sim. Mas ainda, a gente não tem 100% nosso terroir. Entendeu? Então, igual você falou, ainda tem as influências, né? O malte, o lúpulo americano. Então, assim, a gente tá buscando o que é o nosso terroir. Da onde tá vindo o nosso terroir. Só que tem por que esse estilo a gente considera brasileiro? Porque uma sour é feita maturada com fruta.
E as frutas As frutas nacionais brasileiras nacionais. são Tem uma cerveja nossas, tem azeda. outro aroma, Não, tem é outro estilo sabor. nosso, acabou. tem Agora doce. vamos pegar pra nós. Então, assim, você pegar uma sour americana E e uma essa sour cerveja brasileira, é totalmente totalmente diferente. E esse Uma estilo... sour americana é salgada. É azeda e salgada. Entendeu? Brasileira A nossa já é frutada. não, é É frutada, fruta, depende doce, essa nossa é um com frutas doçorzinho. vermelhas. Ou Que você ama ou você odeia. Tem Não, ali ou os você frutas ama ou vermelhas. você odeia. Porque assim, não tem Cara. como você... Se você gosta de Doce. água com limão, umas coisinhas mais azedas, assim, gosta de um drink com Vai embora. gosta de um creme azedo, alguma coisa assim, cara, você vai apaixonar. Você fala, cara, que cerveja maravilhosa. Se você odeia coisa azeda, você vai falar assim... Na verdade, sim, a gente fala azedo como se azedo fosse... Algo que a gente ruim, usa algo azedo estragado. como pejorativo. A gente fala azedo é ruim. É, Na verdade, é uma não. cerveja ácida. Se for usar um termo correto, seria uma cerveja ácida. Então, é uma cerveja que traz acidez. E porque quando a gente fala azedo, tu acha que azedo é estragado. Então, assim, não é azedo, é ácida. Né? Que a gente brinca... É igual eu falo assim, cara, a gente tá numa cidade, uma região, e principalmente na cidade aqui, a gente tem 20 mil habitantes aqui na nossa cidade, né? Então, quando a gente colocou a cervejaria dos Anjos aqui, a gente não sabia se isso ia funcionar, não ia funcionar, porque a gente chegou com um mundo novo apresentando pra um monte de gente que não... E numa cidade pequena. uma cidade num pequena. lugar pequeno, Sim. né? Então, assim, eu brinco até hoje, eu falo assim, a nossa função hoje aqui é catequizar o povo. Disseminar o conhecimento sobre a Então, cerveja. assim, igual a gente tá conversando aqui, se vem alguém que quer saber sobre cerveja e senta aqui, como eu já fiz com você também, se senta e quer conversar Sim, de cerveja, sim. cara, eu vou ter o maior prazer. Ficamos A gente- sentar e ficar 2 conversando. horas. Sim. Entrei, visitei os tanques, Sim. os lugares que faz tudo. E, e nós Inclusive, temos depois prazer eu vou de falar sobre não, isso, porque eu acho que É. isso é uma coisa que todo mundo que faz essa visita com a gente na cervejaria sente isso de nós dois, porque a gente ama o que a gente É uma faz. coisa que vocês A gente- gostam. E isso de fazer. transpassa, porque exatamente a gente não quer guardar pra gente o nosso conhecimento, a gente quer passar, a gente também aprendeu, a gente também Que foi lá, demais, a gente cara. também comprou muita cerveja. Se você for na minha casa, tem muita cerveja, muito rótulo degustado, sabe? Então, tipo assim, e isso faz o diferencial, porque não adianta você falar de cerveja se você não degusta, se você não prova. entende, se Igual você não estuda sobre. e sommelier, até eu falo, né? Um dos motivos que o Rafa me puxou pra cerveja, né? Porque para um sommelier, ele saber, ele ter o senso crítico, ele Ele tem precisa. propriedade, né, Paula? pra Ele falar. Porque quando precisa você fala com entender. propriedade Exato. é porque você buscou conhecimento sobre Ele aquilo, precisa né? entender de especiarias, ele precisa Cara, se entender de você não produtos é novos. curioso, Você tem que ser Você tem que, curioso. curioso, você tem que experimentar Entendeu? as coisas. Então, assim, Cara, que legal. Não posso Que provar demais. É o que eu pegar falo uma assim. cerveja e falar, só porque eu não gosto, Eu não tipo, posso de um, sei lá, cravar, fungo. Não vou. Ai, não vou provar uma cerveja com fungo. eu não posso cravar pra Entendeu? Pode você ter assim. limites, né? Sim. Você tem Às vezes eu falo assim, olha, essa cerveja tem... Lembra Damasco. Mas você nunca comeu Damasco na sua vida? Como que você vai Como você vai falar? falar que tem Damasco? Entendeu? E Então, assim, uma coisa assim, e é tudo. é e muito é tudo, subjetivo, às vezes, Subjetivo. alguma coisa que você vai sentir ou não. Tem uma Subjetivo. cerveja nossa aqui, tem gente que fala assim, nossa, é maracujá. Tem gente que fala, nossa, é mexerica. Nossa, É. não sei o quê. Então, assim, cara, vai muito também da percepção sensorial da pessoa, Da da pessoa. vivência dela, do que ela é acostumada a provar, a consumir, a comer. Então, assim, vai muito dessa subjetividade, assim. O que a gente sempre tenta fazer é cerveja boa, com drinkability. comerciais. Não pode É o que ser uma você falou, cerveja. É que a gente tava Muito falando. mais. no difere uma começo, cerveja A comercial. gente tava falando da questão do termo artesanal, né? Que no Ah, começo ele se contou. falava muito. E daí É o que o Rafa artesanal, falou, hoje acho não que- existe Não mais existe isso. mais. É que eu acho que o Não, não. Hoje artesanal... o que vocês fazem aqui só é uma escala menor, O mas artesanal Mas é chegou, Inclusive, o ele artesanal comentou da questão é que na da verdade assim, eu acho que na licença. história, se a gente pegar a Tudo, história Ah. Brasil assim, o artesanal foi alguma coisa que entrou com o pé na porta assim, porque antigamente era só cerveja virou modinha, American né? Lager. Vamos Isso. falar a verdade. Tudo Mas eu acho virou que não é nem questão de modinha mod- ser artesanal. É igual artesanal. gourmetizado. Gourmetizado. Gourmetizado, artesanal. Tira o crochê, então, desse negócio. Aquele cara. Brincadeira, então tira o crochê. Vamos falar desse. Esse aqui são os maltes, é isso? Isso, é que você perguntou sobre o que dá o cor. isso. Então assim, Olha tudo que isso aqui legal, é cara. malte. O que difere um malte do outro, Esse primeiro aqui, que esse é um malte, provavelmente preto. um malte torrado, um malte café, um carafa, o estilo do malte vai ser... Provavelmente esse daí deve ser carafa 2 ou 3, que é o que a gente acaba utilizando na cervejaria. Se você provar comer ele, provavelmente vai ter gosto de café. Cor de café, torradão. Café Uhum. torrado. Eu gosto. Cal. Aqui, que a luz aqui tá dando um pouquinho, mas assim, tem um que é um pouquinho mais amarelinho que o Isso, outro. esse aqui do meio, ó. Esse Isso. é amarelinho, esse É. é mais amarelo. Esse vai ser o malte, esse é o malte. malte Munique, é o malte, esse é o malte Munique e Eu esse vou é o malte Pilsen. Como se fosse achar diferença. Não, alguma mas ele coisa, vai, né? você vai sentir, você vai sentir assim um pouquinho Sente. mais, é que você,
Esse Um mais aqui, doce primeiro... com o outro, um Aham. mais farinhado com É, o outro, esse é entendeu? muito Sim, diferente. e esse Esse aqui... essa cor escura aqui, Rafa, é a Da torra. torra. É, tá. É da torra dele. Tá mais torrado, É. obviamente. Esse é o Esse Malte mais Pilsen. verdinho. Esse é o Malte Pilsen. Esse seria o nosso Malte Pilsen. A gente, na verdade, tanto o Pilsen quanto o Munique, a gente considera como malte base, né? Então, independente da cerveja que a gente vai fazer, a gente precisa ter álcool nela. Se eu for fazer uma Tem stout, diferença mesmo, cara. se eu for fazer uma cerveja, se for fazer uma stout, uma Imperial Stout, o que for, assim, eu vou acabar utilizando malte torrado, só que eu não posso usar 100% malte torrado. Na verdade, é muito vai pouco ficar malte muito- torrado. Entendeu? Senão fica... É, porque assim, a gente tem uma coisa um malte base. que E daí a aí gente que já o entra... lance da receita. da receita. Isso. E daí a gente Quantidade já X da desses. receita de como você vai colocar esse malte torrado, se eu vou jogar esse malte torrado junto na minha mostura, se eu vou jogar na minha filtração, se eu vou fazer um processo de jogar esse malte torrado na minha maturação. Então tem daí vai a técnica de cada cervejeiro, de cada mestre cervejeiro, como ele quer fazer Como que isso. ele vai fazer? Porque assim, se eu jogo esse malte torrado desde o começo da minha produção, esse malte torrado ele também me traz uma astringência, traz um amargor. Então essa cerveja vai carregar sair isso até o que nem final. bebe. Isso, Vamos dizer assim. vai carregar isso até o final. Então assim, a gente tem maneiras, tem Ele técnicas. entra lá no metade pro final do processo. A nossa, aqui mais ou na menos nossa cervejaria depende do estilo de cerveja que a gente vai fazer, mas tem cerveja que a gente acaba utilizando na nossa filtração, acaba utilizando no processo no lauter, assim que a gente vai lavar o bagaço do malte, daí a gente utiliza esse malte torrado, e tem cervejas que a gente acaba utilizando somente na maturação. A gente faz como Que se legal. fosse um Que diferença. cafezão, a gente faz como se fosse um cafezão gelado, assim. A gente faz um processo como se fosse, moe esse malte tudo, água cervejeira, e deixa ele 2, 3 dias ali em infusão. Pra depois... Pra depois a gente filtrar, e esse líquido que saiu do malte a gente vai jogar na maturação. Então depende do que eu quero na cerveja. Eu quero só cor, eu quero um leve gostinho de café, eu quero muito café, eu quero muito torrado. Depende do que Rafa, o estilo pede, né? O principal de acertar é aqui, então. Ou não todos existe um as principal. O etapas. processo todo. É tudo. Processo O processo todo. A cervejaria, cara... Não tem como. não, a Leva cerveja- 8 horas pra fazer uma cerveja, no mínimo. Fora o tempo tá? que ela fica... Fora o tempo de uma maturação. cerveja no mínimo, assim. 8 Hoje horas o processo, daí até chegar no tanque. Isso. Então, por isso que eu falo que é muito mais complicado com vinho, né? Não, Sim, na verdade, sim, assim, não. sim, Na verdade, sim, em 8 horas a gente consegue fazer o tanque. É que na verdade a gente tem o remonte de tanque, né? Aham. É. Então, um processo normal, assim, desde começar até terminar, em 5 horas a cerveja tá no 5 tanque. 5 É que horas. nessas 8 horas a gente faz, como eu falei, nosso processo é quadribloco, então a gente faz uma, já faz outra, já faz outra. a gente- vai a nossa levando. pro- A produção acaba sendo mais Fala um pouco rápida. dessa etapa do tanque, que é a... Maturação. fermentação e maturação. Isso. Aí tem diferença também, porque da outra vez que a gente comentou, fala aquela questão de uma ficar 20 dias, a outra ter que ficar um mês. É. É que depende quando você do- deixa mais tempo, é o que que você quer quando você deixa Então, mais é que tempo? depende do estilo da cerveja. Tem Qual cervejas... que demora mais, Rafa? Qual que é a cerveja que demora mais pra maturar lá no tanque? que E a quanto gente- tempo é? Que a gente Cerveja. faz hoje, a nossa Pilsen, a gente tenta manter um padrão de qualidade de, no mínimo, 20 dias a gente conseguir tirar a nossa Pilsen. Né? Mínimo 20 dias. Que 20, aqui 21 fica dias. menos tempo. Que é que ficaria, em- teoricamente... Na verdade, assim, não. Uma Weiss eu consigo tirar com 15 dias do tanque. Porque uma Weiss é uma depende. fermentação um pouco mais Mais rápida. rápida. Uma cerveja que eu preciso consumir ela mais fresca. Então, com 15 dias, 16, eu consigo tirar uma Weiss. Depende muito do Você do deixa que eu muito quero tempo na também, ela cerveja. acaba ficando muito Pra ácida. aquela Então, cerveja, mais tempo É que depende muito assim. é pior. né? Depende. Assim, depende agora, como o bichinho vai funcionar lá dentro, que é o fermento. Então, depende muito disso. Cara, isso A é gente legal de prepara, falar, né? a gente prepara. Na verdade, a gente não faz cerveja. Quem faz cerveja é o bichinho, eu falo. Eu falo, meu maior, Cara, que meu legal. ingrediente A gente- principal, eu meu brinco assim, maior o- funcionário é o o fermento. cervejeiro, Então, o mestre cervejeiro, a gente só ele prepara pra ele. faz comida pro fermento. Quem faz cerveja é o fermento. Que a gente tem que cuidar muito bem do fermento. E Botou quem faz... no tanque, ele que vai fazer. A gente jogou lá o açúcar todo pra ele, né? Fez toda essa maturação, fez todo esse processo. De então, novo, assim, açúcar gerado pelos gerado pelo ingredientes, malte, né? pelo malte. De novo, pra Porque, galera de assim, casa, não coloca açúcar, tem não vai que açúcar em explicar. cerveja, só pra vocês na saberem. verdade, assim, até vai, esse sabia? daqui, ó. Tem, vai. até coloca. Tem, a belga vai um produto que, na verdade, não é açúcar. É um amido. Olha aqui, ó. amido que vai fazer a cerveja. Ah, que a gente Esse consegue branquinho é pegar. amido. Imagina que você tem maisena, amido de milho, sabe? Pensa Pegou? no amido de milho, sabe assim? Sim, a hora que eu experimentei eles ali, teve um que eu, na hora que eu mordi, assim, eu já Lembrou senti lembrou bolachinha.
Bolacha cream cracker. Bolacha com... O próprio arroz, se você come cru. O que tem, na verdade, assim, arroz o amido... verde, assim, não pega, você colhe o arroz. O amido, ele é, massa, quimicamente velho. falando, o amido é como se fosse um polímero de açúcar. É muita cadeia de açúcar Muitas cadeias. junta, vai formar o amido. Ah, E o que a gente faz no processo? Eu escolhi meu grits. Minha cerveja vai ser isso aqui. Vou jogar esses 2 malte aqui, que a gente vai fazer a duplo malte agora. olha aí, ó, Mari, grava disso aí, deixa bem certinho, que depois eu vou fazer lá em casa. Duplo malte, ó. Se Então a fosse gente vai, fácil, nossa, teoricamente, o duplo malte nosso... Isso, brinca aí, malte Rafa. Faz Pilsen, conta que nós estamos fazendo. Malte Pilsen e malte Munique. Esse aí entra depois. Já vamos falar depois. Então, teoricamente, seria água, malte Pilsen e malte Munique. Então, eu fiz meu grits lá, juntei meu malte lá, fiz meu grits aqui. Esse malte vai para nosso moedor de malte, onde eu preciso quebrar esse malte, mas eu não posso amassar como se fosse uma farinha. Não posso moer. Como no farinha. meu processo, eu não posso fazer isso virar uma farinha. Não pode, então, Não. moer ele. Não. Eu tenho que quebrar ele. Tem que ser quebrado, mas ele tem que se manter em pedaços inteiros. Pedaços. Eu tenho que cortar ele. Inteiros que eu digo? E preservar metade, a casca. metade. Eu tenho que expor o amido. Estilo uma canjiquinha preservando no a milho, casca. sabe? Sim. Porque a gente não vai processo moer igual farofa, Não. igual fubá. A gente Eu falo vai assim, fazer a essa é uma das casquinha. diferenças essa é uma das canjiquinha, diferenças entendeu? de uma cervejaria micro, nano cervejaria, com uma cervejaria de grande porte, né? A gente tem o malte, a gente tem uma eficiência do que a gente consegue tirar desse malte. Assim, legal. eu tenho esse malte, 100% de açúcar dele geraria, sei lá, 5% de álcool com 1 quilo de malte, um exemplo. No meu processo hoje aqui, o nosso processo gira em torno de 75%, 80% de eficiência, que é excelente. Eu já acho isso excelente pro nosso equipamento, para como a gente faz. É um nível excelente. Cervejaria... média. Só que já teve cervejas que a gente conseguiu mais eficiência também. Tem cervejaria... Isso também vai muito da qualidade do malte, mas tem cervejaria gigante, essas grandes cervejarias, conseguem 99 ponto... Cara, usa tudo. Só que eles conseguem moer mais do que a gente moe o malte, né? Esse aqui, então, que é o outro ingrediente que a gente ficou de falar, Rafa, é o... Esse é o lúpulo. E velho lúpulo. Vou pôr pertinho, filha. Tá mais pó que... Tá mais pó aí, porque tava no final do saco. Porque ele já tava no finalzinho. Eu vou tirar aqui os grãozinhos aqui, ó. Então, por exemplo, a IPA vai mais lúpulo. É isso? O lúpulo, a gente brinca que, na verdade, o lúpulo ele é o tempero da cerveja, né? Então, o lúpulo, ele na fase quente, na fase de fervura, ele traz o amargor pra cerveja, mas na IPA, a gente adiciona, ou qualquer outra cerveja que a gente queira essa característica, Caramba, a gente adiciona na maturação. Ele vai lá no tanque. Na fase fria. Na fase fria, a gente busca do lúpulo óleo essencial. E daí tem lúpulos variados, como se fosse um malte. Então tem lúpulo que vai te trazer fruta amarela, lúpulo que vai te trazer ali um morango, lúpulo que vai te trazer pêssego. Ele também traz, então, notas de sabor. Isso, e sem eu ter colocado a fruta. Sem ter colocado a fruta. Então a IPA vai o lúpulo Quando você frio. vai ver... Vai, na verdade, os dois. Ele vai um lúpulo na fase quente, uma quantidade maior. Uma dica de ler rótulo, pessoal, por favor. Aí isso, Paula, aproveita e fala pra gente, você que é sommelier, dicas de como escolher, saber se a cerveja é boa ou não é, dicas de rótulo, dicas da sommelier. Então, quando você vê dry hop aqui, ó, tá vendo? Dry hop. É exatamente uma cerveja com carga a mais de lúpulo, que é o que ele tá falando. Jogar o lúpulo a frio no tanque. Vai trazer esse aroma. Sabe, que traz esse aroma. Esse cheiro gostoso. Tem gente que gosta muito do cheiro da IPA, mas não consegue beber uma IPA, né? Mas o cheiro é muito bom. Exatamente. É esse dry hop, tá? Então, quando vocês verem dry hop, vocês já vão entender que o lúpulo é jogado a frio no fermentador. Ela tende a ser uma cerveja mais amarga. Sim. Não necessariamente. Às vezes, na verdade, a gente fala que a gente joga o lúpulo no dry hop. É dinheiro jogado fora, porque, tipo assim, entre aspas, entendeu? É dinheiro pra dar só aroma. Entendeu? Então ele não dá carga de amargor. É raro, entendeu? Não dá, claro, dá um pouco, mas não tanto. Só se for uma IPA. Você perguntou se seria uma cerveja mais amarga. Não necessariamente, ó. A gente tem duas cervejas aqui que tem dry hop. Aqui a gente tem uma IPA. Que é essa aqui. Ela tem amargor, essa nossa IPA tem 50 de BU, que é a escala de amargor. De BU. E aqui a gente tem uma Hope Lager, que é a nossa Fresh Hope. Essa aqui é lúpulo nacional e regional. É daqui de Itaporanga. Fala desse lúpulo. Ele é daqui da região nossa, da região. né?
É o que a gente mais gosta, Olha, assim, tá é de trincando. trabalhar com... Vamos abrir essa daqui? Essa cerveja Será que eu experimentei essa da outra vez, pessoal? Essa daqui a gente até tem Não, muito... eu acho que não. Eu acho que Essa não. só pra falar, essa é a nossa cerveja mais premiada, Nossa, tá? mais premiada. É a nossa mais premiada. Ah, eu achava que era É. belga. Ela foi pro Boss o ano passado, como uma das Essa aqui melhores já cervejas tem do Brasil. mais medalhas. E a gente tem muito orgulho disso, porque assim, a gente não movimenta Ai, deixa eu beber não minha faz belga somente aqui uma Pra cerveja. tomar fresh. Olha, clarinho. Essa já tem mais uma pegada assim. Ela é pra lembrar uma cerveja assim, Pilsen, alguma coisa mais leve, pra não assustar tanto, né? O consumidor. Mas ela tem o dry hop. Ele tem o aroma, Nossa, ela vai ter esse muito cheiro, boa, ela vai ter, cara. né? Mas Muito o amargor dela, boa. comparada com uma IPA, essa nossa tem 20 de amargor. Aí E as tem duas- 50. Isso, 50. E as duas têm o mesmo processo. Cara, mas é de muito dry boa, hop, hein? né? É muito boa. Eu gosto das mais amargas. Eu gosto. Embora essa belga também é E sensacional. essa pegada desse sabor dela toda é do nosso terroir, porque esse lúpulo que a gente usa nela aqui é um lúpulo da Start Hopes. Olha, Amaro, tô fazendo merchan, hein? E Amaro, queremos você aqui, ó. O Amaro é gente legal. Vamos lá, o Amaro, vamos lá. O Amaro é um Daqui cara... da região. Gente, Bastante eu interessante. tenho O um, Amaro assim... é fera. Eu sempre... A gente gosta muito de falar sobre isso, porque a gente também foi muito companheiro do Amaro, e o Amaro foi muito companheiro nosso, então ele é fundamental Quando na vocês cervejaria montaram dos a Anjos. cervejaria. Essa E- cerveja foi um convite, na verdade, né? Tem até um vídeo no Instagram. Ele chamou eu e a Ana pra gente ir ver uma Conhecer uma plantação pequenininha, piloto, Ele queria bem ver se pequenininha. dava bom lúpulo aqui na E região. aí a Onde gente era? Onde foi que lá, ele tava plantando? Em Santana Santana Tararé. Aqui do lado. É. E aí a gente foi colher, nós dois de camiseta, né? Sem blusa de manga comprida. Pegamos um sarará, porque ele Senhora, do lúpulo. Ele Explica pro pessoal o que coça. é um sarará. é uma coceira imensa, como se fosse um pó de mico que você joga no corpo. E a gente foi lá Caralho. ajudar ele a colher, ele e a mulher dele, que são assim. E a gente abraçou a causa junto. Então, desde o começo, quando ele começou com essa plantação piloto, a gente sempre estava junto. E foi muito Apoiando legal ele porque e a gente vocês. apoia essa. Isso é importante, né? E o legal ali é que a região, eles plantavam outras coisas e estavam tendo, né, tipo, porque o lúpulo, ele é plantação É um produto caro. É um produto Caro. caro. e entre safra, entendeu? Eles usam assim Caro. no inverno, quando eles estão saindo, terminando com soja, daí tem gente que... Daí agora já mudou toda a cadeia também, porque daí o pessoal começou a abraçar a causa. E começou, e a gente, assim, dando maior apoio. Então, como que a gente fazia, né, amor? Lembra começar, né? Lembrar e até Amaro. Eles iam, faziam um churrasquinho, chamava todo mundo lá, o Da pessoal região, da região pra lá, colher. pra colher, quem que podia, os peão que ia ajudar a colher. Levava chopp. Aí a gente levava chopp e eles faziam churrasco, né? Ou um Tudo porco caro. assado. Tudo ajudar a colher, que legal, pegar o lúpulo. cara. Eu hoje Que já, ele já legal. tem uma associação, já tá a empresa, já a Start Hopes, é uma empresa que tá bem E aí legal ele- no cenário nacional, com lúpulo nacional de qualidade. Tanto que essa aqui já E tem ele é medalha de agrônomo, concursos. então ele, com tipo, lúpulo, buscou, né? Com ele lúpulo buscou, tipo, na parte da agronomia, já buscar um melhoramento, né? Tipo, melhorar a terra Cara, e Porque o tudo Brasil tem mais. aquele lema, né? Que Demais. tudo que se planta... Dá. Pode. Tudo que se inclusive, planta, eu não dá. sei quando vai ser esse Planta, dá. podcast, mas está tendo a Copa Brasileira de Lúpulo. Ah, é verdade. Hoje, os produtores nacionais estão competindo numa Copa para certificar qual lúpulo é bom, qual não é, com análise de laboratório, com gente especializada do meio cervejeiro inteiro. E E quem organiza é o Dua Ciola aí, Dua. Duan. E O aí, Dua, ó, você vamos tinha que lá. ter aqui também. O Dua, Dua é fera. queremos você aqui. Duan é no Porão especialista Cast. em lúpulo no Brasil. Cara, é muita coisa. A gente já vai ter que deixar engatilhado aqui um próximo episódio, porque ainda tem muito assunto sobre cerveja, muita coisa sobre cerveja. Mas antes da gente se encaminhar para os finalmente, eu queria saber um pouco sobre as harmonizações. Como que funciona legal. as harmonizações? Que tipo de carne? O que cerveja vai com que? Pelo menos as 4 principais. Ah, ixi, tem inúmeras, né? Mas assim, vamos lá, com essa daqui. Uma cerveja lupulada, uma cerveja que traz muita carga de aroma, frutas cítricas. Ela harmoniza com bastante coisa, assim, com uma pegada, né? Porque ela é uma cerveja pegada, Mais então... encorpadona. Então vamos pensar, assim, um molho... Parmegiana, que lá em Curitiba mesmo tem muito. Essa cerveja harmoniza muito com comida com parmegiana. Parmegiana. Harmoniza bastante também com comida mexicana, que já vem uma pegadinha, um pouquinho de pimenta, sabe? Um guacamole. Então, assim,
Depende muito. Uma cerveja mais leve, uma cerveja com mais acidez, ela já pensa numa algo mais frio, algo mais, sabe? Tipo, que uma salada, um ceviche, já lembra que já vem aquela parte mais fria. Totalmente. Agora, quando você vem uma cerveja com pegada, com bastante carga de álcool, né? Tipo, uma Imperial Stout, uma Doppelbock, aí você já vem ali uma carne mais, sabe? Mais gordura, uma coisa assim mais... Né, que vem ali, porque quando a gente fala de harmonização, isso é muito importante a gente falar sobre cerveja. Ou existem vários, né, tipo, contraste, semelhança, não existe uma regra. Você fala assim, essa aqui você tem que beber com tal. Mas assim, o que a gente fala de harmonizar é limpar o palato. Então, é algo que ele brinca no seu palato. Então, se você coloca ali uma cerveja com bastante álcool, com uma carne bem gordurosa, tipo um prime rib, uma costela, ele tem que limpar o seu palato e deixar neutro. Então, você vai jogar na sua boca, ele não pode sobressair nada. Ele tem que deixar limpo. Então, pra sempre você buscar sentir isso. O sabor do prato de novo na sequência, como se fosse a primeira vez. A grosso modo. E quando a gente fala semelhança, a gente pensa assim... Olha, eu vou tomar algo escuro. O que a gente lembra? A primeira coisa do escuro, o café com leite. A gente lembra ali, joga um branco ou um sorvete com coca, sabe? Então, assim, existe essa opção também. Então, você vai jogar uma cerveja escura, você vai pensar num sorvete de creme, vai jogar um brownie com sorvete, um petit gâteau. Então, algo bem alcoólico ali, com bastante carga, mas também algo muito leve, algo que vem para refrescar. Então, existe também essa diferença. Então, que legal, cara. Então, assim, são... um milhão de semelhança, contraste ou semelhança. Pode fazer uma harmonização por contraste ou semelhança. Né? Ou pode ser inverso também, tipo uma coisa totalmente amarga com algo totalmente doce, entendeu? Então aí você joga ali, você brinca com a mistura, igual a gente brinca com o salgado e o doce. Salgado e o doce, né? A gente faz muito isso, né? Então, assim, são vários estilos de cerveja que você pode brincar. Igual, eu amo uma sour com ceviche. Não existe uma comida japonesa. Quem gosta de comida japonesa, vai lá, pega uma sourzinha, uma paulinha azeda, que eu te garanto que vai harmonizar. Gente, outra coisa legal. O que a gente não pode ser é beer chato. Beer chato? Isso isso. Essa é boa. Deixa eu fazer uma pergunta, então. O que é um beer chato? Beer chato é aquele cervejeiro, ou aquele cervejeiro caseiro, ou aquele entusiasta da cerveja que ele quer cagar regra. Tem que ser assim, dele. Não, é sair pra só com hambúrguer. Hambúrguer. É comida com hambúrguer. Não sei o que. Essa aqui é tal coisa. Gente, cara, é o pensamento que eu tenho, a Cervejaria dos Anjos tem, compartilha com todo mundo. Cerveja é pra ser um momento assim, de descontração. Momento feliz. Até quando a gente faz evento com as pessoas, eu escrevo uma mensagem, mando pras pessoas que fecham o evento com a gente, agradecendo por poder fazer parte da alegria dela. Toda vez eu faço isso. Né? Toda vez eu faço isso. Falo assim, eu agradeço por poder fazer parte do seu casamento, da sua festa, do seu aniversário, e você está brindando a sua vida com a minha cerveja. Todo mundo eu mando isso. Porque, cara, é isso que a gente pensa. A cerveja é isso aí, é união, é conversa, é descontração, é você conseguir... vamos descobrir. Eu não sei o que harmoniza isso aqui. Vamos ver o que tem na geladeira. Ver o que é bom. Vai que dá. Pega aí, vai que fica legal. Mas você tem uma vantagem, né, Rafa? Você tem uma sommelier em casa. Mas a gente fez bastante coisas exóticas já. Viu? Já teve receita maluca, assim, que deu muito certo ou que deu muito errado? De cerveja ou de cerveja? Não, de cerveja, que você já tentou fazer a cerveja, assim? Pô, assim, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, assim. A gente preza muito pela questão de higiene, até a gente brinca, os cervejeiros vão me entender, tanto os caseiros quanto qualquer os outros cervejos, os outros cervejeiros, mestre cervejeiros. Quem faz cerveja quando dá, porque a gente passa pelo menos 80% do nosso tempo limpando a cervejaria. Não é verdade? A gente passa a maior parte do tempo limpando a cervejaria, limpando panela, limpando o chão, sanitizando o barril, limpando as coisas. Quando dá tempo, a gente faz cerveja. Não é? É bem assim. Então, assim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, a gente nunca Graças a Deus, perdeu cerveja, porque... Por conta ele é chato. Assim, ele é chato. Às vezes a cerveja não eu acho que o chato se torna, como se diz...
sei lá, é uma Joga maneira... a favor dele, porque precisa ser, né? Nossa, no começo até nas panelinhas. Gente, eu não podia chegar perto. Entendeu? fazia cerveja- quando eu fazia Ó, você cerveja já na jogou panela- álcool 70 aí? Não. Você já passou álcool 70 na mão? O que você tá mexendo no celular? Porque não pode. Volta e lá, passe álcool 70. Quando porque eu não fazia sei na o que. panela, tem uma história do meu sogro. Eu fazia na panela Pensa o cerveja. Aride. Nossa, Eu fazendo cerveja na velho. panela aqui, 20 litrinhos na panela, fervendo a cerveja na panela, mas daí é bem feito por ele também. Eu fazendo cerveja na panela, e ele veio assim, o que tá fazendo? Eu falei, fazendo cerveja. Ele passou, olhou, ficou curioso, aquela cerveja fervendo na panela, só que eu acho que ele não percebeu que tava fervendo, porque tava no começo de fervura, não tinha, tava borbulhando Tava borbulhando ainda, né? ainda. Tava começando a querer ferver, assim. Ah, ele meteu o dedão na panela, assim, e Oscar meteu o dedo na panela, já tava acho que uns 80 e poucos graus, ele já... Ui! E eu falei, vai enfiar o dedo na panela aí, não sei o quê. Qualquer Então, coisinha desanda, né? É porque a Tem que ter cerveja- muito cuidado, né? a Isso, cerveja, assim, a isso o gente já Rafa, tem por ele ter um- vindo, isso também é muito legal, porque o Rafa veio do laticínio. Então ele veio Ele já com essa trouxe carga essa- de CIP gigantesca, sabe? Tipo, como limpar tanque, caminhão de leite. Então, assim, Faz isso daí é uma coisa dele que eu falo, nossa, será que todo cervejeiro é assim? Mas não, o Rafa ele é muito persistente, ele é Assim, a nossa acaba Então, sendo receita- chato. não deu zica Graças a nenhuma. Deus, nunca, Deus, nunca, 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 de- nunca. E o contrário, A gente- já às teve alguma cerveja que você foi fazendo assim, você imaginou, vai sair uma cerveja mais ou menos e ela explodiu? Foi a belga? Já ganhou até medalha, Foi a belga? não foi a belga. Já ganhou até medalha, ganhou medalha nacional e internacional. Sério? Qual cerveja foi? Foi É uma- aquela que você vai fazendo e vai falando assim, acho que essa não vai dar foi uma nada. cerveja. Esse caso foi uma Dunkelweiss que a gente fez. E essa Dunkel, a gente tinha um funcionário na cervejaria aqui, e eu passei a receita pra ele e falei assim, viu, você pode, por favor, deixar o malte moído, né? E a hora que eu chegar, eu vou, né, fazer. E eu passei e tinha passado 2 receitas, que uma eu ia moer, e a outra ele ia moer, né? Porque eu não gosto de já deixar o malte moído, eu gosto Não de fazer pode tudo meio também, que na hora. né? É, porque o malte vai... Não pode, não oxida, vai- então tem que ser vai meio pegando na hora. umidade, Cara, vai, não tem é, necessidade. coisa, É cheio de como é variáveis. complexo, É cheio né, de isso, né? variáveis, é. E daí eu falei, cara, eu não quero que você moe, tá bom. Ele moeu. Só que ele não moeu da receita que eu queria. Ele moeu de outra. Só que eu fiz a cerveja e fiz, eu não vi, porque quando eu faço cerveja, que eu chego 4 horas da manhã a fazer cerveja, né? E daí, fiz, comecei a fazer, na hora que começou a clarificar a cerveja, que a gente tem um visorzinho, começa a ver a cerveja Ver lá. a cor, falou, né? Eu olhei e falei, putz, essa cerveja era pra estar mais escura, né? Não tá tão escura assim. E eu olhei e falei, porque assim, as duas tinham um teor alcoólico parecido, então assim, não ia mudar muita coisa, a quantidade de malte era igual das duas. Eu olhei e falei, mas Parecidos, era né? pra estar mais escura. Perfil. Eu olhei e falei, cara, mas não tá escura. E foi. Daqui a pouco o funcionário chegou e falei, fulano, essa aqui que você fez? Não, amor, essa aqui. Eu falei, nossa. Eu falei, cara, tá bom, beleza. Daí eu já fui lá, peguei, sentei, peguei meus livros, peguei minhas coisas, comecei... E liga pra um, e liga pra Não, outro, pergunta. tanto Tem que, ó, coisa, ó, tem se você amigos precisar assim, de se parceiros. você precisar de um papo com um engenheiro, de um papo de um cara que ele é mestre malteiro, Mestre Eduardo Slomp. Eduardo, mestre malteiro, queremos você aqui. Vamos fazer um episódio com um mestre malteiro. Olha que interessante, eu não sabia nem que existia um mestre malteiro. Vamos falar Eduardo desse é cara. fera, Eduardo é fera. Eduardo, daí liga pro Eduardo, liga pra fulano, liga pra não sei o quê. O Cara, que você faz o que você acha que você consegue? Não, cara, você pode fazer assim. Então, assim, a base da cerveja estava pronta. Mas você E precisava daí eu falei, não, preciso ajustar. mudar, preciso ajustar. Porque eu já tinha colocado fermento nela, que era um fermento pra fazer uma cerveja, uma Weiss, né? Eu falei, não. Mas uma Weiss, mas não, eu não fiz as rampas pra ter uma Weiss, não fiz uma rampa pra ter, pra chegar ali e ter o cravo, ter a banana. Eu não trabalhei nisso, eu trabalhei com uma cerveja normal, que era um outro estilo de cerveja. E vai, trabalha, e pensa, e liga pra um, liga pra outro, conversa, e faz conta. Eu falei, não, vou ter que fazer isso aqui. E peguei, fiz um esquema lá de malte torrado e tal, jogar o malte no final da fermentação, aí fizemos. Fiz a cerveja, deixei um tempo a mais no tanque, fiz isso. Adicionei outra carga, adicionei, acho que, se eu não me engano, foi café, adicionei algumas coisas na cerveja e tal. Cacau. 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 E adicionei algumas coisas na cerveja, terminou, falei, cara, tá interessante. Mas na verdade não era nem uma Dunkelweiss. A cerveja, eu tava querendo fazer, era uma Bock. O estilo era Bock. No começo dela. Não era do Bock, era só Bock. Só Bock. Na Era só saída, uma Bock, na era só saída uma- dela era pra ser Era essa. só uma Bock. E daí eu falei, cara, mas não tá com perfil de Bock, não sei o que. Daí que entra toda essa questão do sommelier, de tudo. Você fala assim, cara, não tava uma cerveja ruim, tava uma cerveja excelente, gostosa de tomar. Mas a gente ia mandar pro concurso. Falei, mas no que ela se enquadra? Caramba. Entendeu? Daí a gente pega, fala assim, ó, essa aqui
tá puxando pro café, tá puxando pro torrado, tá puxando assim, tá com álcool assim, tá com o corpo médio, baixo, alto. Não, e a gente foi ali, não, essa, aquela, não. Eu acho que o estilo tem que ser esse aqui. Tem que ser uma Dunkelweiss. E aí mandou pro concurso. Mandamos pro concurso, Dunkelweiss. Daí, eu medalha no concurso nacional e medalha no concurso internacional. Cara! Mas é isso que eu falo Quantas assim. medalhas a Dos Anjos tem? A gente já tem 12. 12 2 anos. medalhas em 2 anos, cara. Mas a gente não Expandiu? manda pra todos os concursos. Não, não Esse participa ano a de- gente tá É mais que é leve caro, no gente, é concurso. caro. mandar Cara, Mandar pra concurso. Quanto custa mandar uma cerveja pra um concurso? Uma média R$ 300 por amostra. no mínimo. Por amostra. Por amostra. Quantas amostras vai? A gente vai, manda no mínimo 10. 10, 12, no mínimo. concurso. Então, Não, estamos falando de não, 3 conto. É. É, A gente tem cada toda- a concurso gente tem 3 todas no as- mínimo. A gente No tem, mínimo 3 assim, mil. tudo que a gente tem no TEP. Fora transporte, fora transporte. Ah, sim, fora fora os outros os custos. vasilhame, Fora o custo, fora Isso o é custo só, de vamos isopor, dizer, é só o embalagem. ingresso pra É, pôr ela o lá. ingresso pra você pôr ela lá. Pra você Só que pôr assim, ela vale lá. muito a pena. Quando o concurso é um concurso sério, Sério. quando a gente pega É. os concursos que a gente tem no Brasil, é um concurso sério, vem um feedback muito bom. Esse feedback ajuda a gente a melhorar a cerveja. Que legal. Então vem um feedback assim, olha, essa cerveja É, aqui está até a gente tem um excelente. episódio Que do demais. último concurso do brasileiro. Essa cerveja a gente não ganhou medalha, mais uma medalha com ela, porque na hora É, eu de, comentei de inscrever. Ah, você já Ah, mas colocou? nós falamos acho que fora do ar, falei né? fora do ar. Nós falamos fora do ar. Pois é. Explica aí pro pessoal que tá... Então, na verdade foi o Rafa que fez a inscrição desse concurso. Eu não tava junto e daí na hora de colocar a inscrição, você tem que colocar qual é a base da cerveja. Porque o estilo aqui, esse O fresh estilo. hope significa que é lúpulo fresco. Entendi. Significa que é lúpulo fresco. Só que tá, é fresh hope, mas ela é... Eu podia ter uma IPA fresh hope também. Uma IPA com lúpulo fresco. Esse estilo aqui nosso Entendi. é hope lager, mas no concurso... que a Antes gente do manda- estilo, precisaria mas colocar a gente, A base. uma hope tipo lager dela oficial, vamos dizer. tipo Isso. oficial. Só que daí eu coloquei fresh hope e estilo base, fresh hope também. E daí veio a nota dos jurados. Era uma Hope Lager, É. entendeu? Não podia E ter. daí tinha que colocar... A hope lager também não tem no E estilo aí Hope os jurados choravam, falavam, pelo amor de Deus, Puxa, a cerveja tá está excelente, maravilhosa. mas ela Essa foi cerveja desclassificada. foi porque ela- desclassificada Por conta porque que- a base do Não condizia. não era Então, e assim- tal. Aí a gente não sabe se chorava, se dava Eu risada. até brinco, que tem uns amigos nossos que eu até brinco, falo assim, a cerveja não Essa é é você outra. fazer só cerveja boa. Você Tem que saber o que você tá fazendo vai de também. 130, 150 estilos de cerveja. Então, Você tem que saber o que tem você tá que saber fazendo. qual É. que você coloca. Porque assim, a gente, é igual essa daqui, a gente coloca no nosso TEP, essa aqui é um assunto muito polêmico e legal American também. Essa nossa aqui, o estilo dela, American Lager. Mas a gente vende aqui no TEP, a gente coloca pro público comum conhecer, é Pilsen. É Pilsen. A gente tem também aqui uma Pilsner, que é uma Pilsen Pilsen. mesmo assim. Ela é mais amarga, um pouco mais pegadinha, uma cerveja diferente. E essa é mais Esse leve. estilo é mais leve, bem mais leve. Esse estilo é American Lager. A gente tem medalha de ouro dela aqui. Essa também ganhou medalha de ouro. E o estilo que a gente mandou ela no concurso foi Australasian American Tropical. Order Origins. É cheio de 9 horas, né? O estilo. Pra poder Mas era o estilo que ela se enquadrava. como pra cerveja. encaixar ela no Se eu melhor mandasse ela como American Lager, ou como Pilsen, como isso, como aquilo, não seria o estilo. Ela não se enquadraria no estilo. Talvez não ganhasse medalha. Não ganhasse, porque Entendeu? ficaria... Então você tem que saber como adequar a cerveja ao Tá. estilo. Não significa que a cerveja é pior ou melhor porque ela não faz parte daquele estilo. O que acontece aqui na lata é mais a questão comercial mesmo. O que o público vai identificar? O que o público vai conhecer? Então se eu colocasse aqui, uma Australasian Tropical Lager... Ninguém ia saber. O cara ia olhar e O falar que que assim, significa? eu não gosto, eu gosto de Pilsen. Eu gosto de Mas o cara Pilsen. falou, mas é essa daqui. Esse é o perfil de cerveja que você quer. Você quer uma cerveja leve, clarinha, que você Neutra. pode tomar de balde. Essa aqui Neutra. que você É quer. essa aqui. Entendeu? Essa Só aqui que que se você você quer. colocar o nome muito diferenciado... E daí isso é questão mais comercial, mais do rótulo, mais das coisas. Mas, E assim, mas falar- o estilo muda. E falando em nome, da onde veio o nome Dos Anjos, Dos Anjos? Cervejaria? E os rótulos, sensacional os rótulos, cara. É. Não sei se aparece ali, Mari. Muito legal, o nome, colorido, na verdade, eu já bonito. tinha esse nome quando eu fiz alimentos. Quando eu fiz técnica alimentos, a gente às vezes matava a aula pra jogar sinuca e beber cerveja. Ah, você era desses então também. Não, eu sempre fui muito Truco, CDF. sinuca. Não, eu sempre fui muito CDF, assim, eu sempre fui muito bom de escola, mas eu gostava também da farra, sempre gostei da farra. Mas assim, eu gostava da farra, mas eu terminava minhas coisas e ia pra farra. Tem gente que ia pra farra e não fazia nada. Não fazia nada. Daí a hora que voltava, eu passava e a turma ficava. A turma ficava. né?
Daí o que acontece? Daí a gente numa discussão falando sobre cerveja, e tinha uma pessoa que era muito religiosa na mesa discutindo. Aham. E a cerveja tem tudo a ver com religião, os monges faziam cerveja, tem tudo a ver com a igreja. Quando você tem, busca, né? tem a história, né? Tem a ver com isso. Até quem gosta de documentário, procura no YouTube Como a Cerveja Mudou o Mundo. Só escrever no YouTube vai ter um documentário sensacional. Como a cerveja mudou o mundo. Tem no YouTube? Tem no YouTube. Vou procurar, vou assistir isso daí. Então, assim, a gente começou uma discussão. Eu sempre fui muito também debochado. Na verdade, não é debochado. Eu sempre gostei de contrariar. Sou do contra. Ele então, assim. Tudo ele é contra. Se eu falar tivesse... que eu quero A, ele vai falar que quer B. Não, mas isso assim, é coisa de marido e mulher. Eu gosto de ser do contra. E daí a pessoa começou a falar: não, que não tem nada a ver. Cerveja com igreja, com religião, com isso, com não sei o que. Eu falei, claro que tem. Daí, nessa mesa, eu lembro que eu brinquei. Eu falei assim, então você vai ver. Um dia eu vou ter uma marca de cerveja, vai chamar Dos Anjos. Na verdade, o nome eu pensei depois. Porque eu pensei, vai ter uma cerveja, e vai ter uma que chama Gabriel, vai ter uma que chama Miguel, Rafael. E até brinquei, falei assim, vai ter a Lúcifer também. Né? Daí eu falei, e vai ser uma Dos Anjos, né? Porque vai ter tudo dos anjos, vai ser chamar Dos Anjos, né? Então essa foi a ideia base. Daí quando fui fazendo, estudando, fazendo as coisas, daí quando surgiu a ideia de cervejaria, a gente falou, que nome a gente vai colocar? Eu falei, não, o nome eu já tenho. O nome eu já tenho. E saiu de uma conversa Saiu uma conversa de bar. De bar. De bar, sim. E o mais engraçado na nossa família, depois que surgiu a cervejaria, as crianças, os filhos, voltou tudo nome de anjo. Então a gente tem na família Gabriel. Não, peraí. Gabriel? Não, Gabriel é teu irmão. Miguel, né? Que é o nosso filho, e o Rafael. Aí na família da minha mãe tem Lúcifer também, se vocês pensarem, tem uns que dá pra encaixar aí. Aí na família da minha família tem a Gabriele, tem a Rafaele e agora tem a Micaele, que é a nossa filha. Então, tipo, a gente sempre... Micaela. Começou por causa disso. Mas teve uma época que você lançou os rótulos com o nome, né? Mas essa aqui, ó. A Pilsen nossa é a Gabriel. Ela tem o Gabriel aqui. Tem ali o Gabriel. A Pilsen é a Gabriel. A nossa vaza de trigo só é a Miguel. Lucifer que a gente tirou o nome porque... Que a gente tinha. Marketing... A nossa IPA, que é uma cerveja mais forte, teoricamente, na época, era a Lucifer, né? Só que a gente tirou. Então, mas ela tem na latinha aqui, tem o foguinho, né? Tem não sei o quê. A gente tirou só esse nome porque é mais comercial, porque daí não vendia, porque daí o povo tinha medo de comprar. Nossa, dá até dó, né? Sair de uma roupa lager pra uma lager, dá até dó. Começado por essa, né? Hoje nós fizemos tudo invertido aqui, né, Paula? A Paula vai poder dizer que a gente fez tudo invertido aqui. Tomamos uma belga primeiro, depois vamos tomar... né? Essa é bem mais leve, Vamos falar um pouquinho pra gente... A nossa cerveja mais comercial e a nossa cerveja que mais vende. Paula, como é que eu chego lá e sentei num lugar lá num boteco, pedi uma cerveja lá dele pra experimentar. Eu sou muito desses. Eu olho uma cerveja diferente, eu quero experimentar. Fui pro Chile, experimentei. Desculpe aí o pessoal lá do Chile, mas a cerveja lá é tudo ruim, viu? Pelo amor de Deus. A que eu tomei foi a Café Latte lá da Calafete, que é da Patagônia lá. Que é mais o resto. Sentei no bar, pedi uma cerveja lá. Como que eu sei se é uma cerveja boa, se é... Então, tem umas características, né, sensoriais e a gente, né, como sommelier, a gente usa os 5 sentidos e a gente busca sempre isso. E na hora, bateu na cerveja, vamos lá. A primeira coisa, a visão. Vamos trabalhar a visão. Dá uma olhada na cor dela. Cor, clarificação, ver se ela tá bonita, se ela tá uma cor amarela, dourada, de primeiro, claro, o Rafa lembrou aqui, primeiro a audição. Vamos lá, abriu a latinha, fez o barulhinho. Tem essa questão tudo isso, gente. Quando a gente já abre uma latinha, já vê que ali não fez... Já há alguma coisa, você já pode ter um problema. Cerveja, deve ter Mas assim, quando a gente analisa primeiro a visão, né? Primeiro a gente tem que olhar se a cerveja lá tá bonita, se ela... Umas técnicas básicas, assim, que a gente olha de longe. Vamos na espuma. Vamos olhar a espuma, as bolinhas, tá? As bolinhas, elas normalmente são todas no mesmo tamanho. Quando você vê aquela esponja de sabão, sabe? Tipo bolonas. Daí você já pode olhar, olha, alguma coisa deu errado aí. Ó, a carbonatação. A cerveja precisava de mais um tempo de tanque. Precisava... Né? E o próprio copo, ele pode se dizer, assim, da sua cerveja. Tá vendo essas linhas? Aqui por mais que a gente tomou várias cervejas, mas assim, todas as nossas cervejas, ela vem com linhas de espuma,
né? A gente fala Fazendo ali os- como se fosse a borra do café, mas a Sim. borra da cerveja, né? Então é Belgian Lacing o nome, rendas Renda belgas, que a gente fala em português. Que legal, não sabia E disso isso aí não, hein? gruda no copo. Isso, o que significa isso? O que indica isso? Isso conta pra nós. indica Exato. que é uma cerveja, ela respeitou todo o processo. Desde o processo certinho lá da maturação, da clarificação, Isso da... na verdade, é um prêmio pra uma da- cerveja bem feita, assim. Você olha aquele Isso. copo que você... Sabe, que vem... faz isso. Na belga ali, você viu perfeitinho Aham, a hora que nós aham. tava tomando e tal. Aqui também, ó, a gente vem, né, com a manchinha no copo. Então, isso tudo... Primeiro, você já olha de cara que a cerveja foi feita bem feita. Aí, vamos lá, no sensorial. O que você sente na Cheiro. cerveja? Essa cerveja é uma American Lager. Então, uma cerveja leve, neutra. Lembra lá o biscoitinho, crack? Aham, Olha lá, bolachinha. senta lá, uma bolachinha, uma cervejinha que não tem muita característica de aroma, leve. Vai A hora pegar que você vem uma brincar. carbonatação nela, porque é uma cerveja um Gente, pouco mais por carbonatada. favor, aprendam a cheirar antes de consumir. Isso faz total diferença. Todo produto novo, tipo, seja carne, Eu não fazia isso comida. antes, comecei a fazer Não, depois eu de um aprendi tempo. com ele, tá? Aprendeu comigo. Você aprendeu? Eu aprendi É. com ele. Gente, no começo, nosso namoro era insuportável. Como que é E aquela... eu, tem porque aquela o meu eu- foi música, por causa né? de cerveja, sabia? Quando eu Ele comecei a cheirava tomar tudo. cerveja. Aquela Ele música, chegou a né, primeira já- vez na casa mais do meu forte? pai, com a Mas minha tem a mãe, do música, né? sogro. Aquela, tu cheira? Depende. Tu cheira? Tem Gente, aquela ele- música, né? Cleber, você acredita que ele chegava Cheirava na casa do meu pai? Ele colocava na... Minha mãe começou a se sentir mal, porque ele pegava o arroz, cheirava. Pegava feijão e cheirava. Tudo ele cheirava antes de colocar na boca. E aí eu comecei a se incomodar. Agora, hoje, eu acho que já foi um pouquinho mais normal, assim, já mudou um pouco. Mas antes ele era muito, eu comecei a muito... cheirar. Mas meu Depois olfato comecei é a tomar- muito bom, porque a gente comecei a tá tomar- nos lugares assim, às vezes eu falo assim, não negócio tá com cheiro de tal coisa. Tal coisa. É. Ah, não tá, não sei o quê. Daqui a pouco vai lá e É. tava mesmo. E assim, E por aprendam a último- cheirar. E por último, a hora quando você cheira... Gente, eu já tomei cerveja que eu chorei depois que eu coloquei na boca. Sabe o que é isso? Porque quando você cheira, você lembra, vem toda aquela carga de memória sensorial. E isso Memória é de fundamental, infância, isso é né? muito Sim. legal. Um dia eu cheirei uma cerveja, eu lembrei do perfume da minha avó. Cara, E aí isso traz uma emoção fundamental. Então, Cheira aprendam a antes. cheirar. belga. Por favor, que vocês vão ver que a vida de vocês muda em tudo. Então, assim, cheirou a cerveja. Nossa, que delícia. Agora vamos colocar na boca? Aí, Coloca na boca pra você ver. Tem cerveja que não vai te Cara. entregar isso. Essa aqui é mesmo, American Lager. Cara, é uma cerveja leve, uma cerveja pra você tomar de balde, uma cerveja pra você refrescar. Então, assim, Mas ela não vai depois ter o que toda que essa sobra? carga sensorial que Sobra você uma tem com água. belga. Sobra Ela não uma vai ter. água, sobra algo Quando eu fui tomar levinha. Bel, você viu que eu cheirei e Sim. falei, nossa, Ela já, o cheiro você pega uma IPA, a hora que você abre a latinha e fala assim, nossa, Aí, pá. ela já Então, vem, ela já se apresenta pra você. Então, Essa é então uma cerveja que você espera. E ela bem feita é isso que você espera. É Seja o uma que cerveja tá aqui. neutra, leve, leve. que você consiga bem falar, nossa, Sem gostou. Consegue consumir complexidade, mais, sem complexidade. consegue Quando você consumir mais. procura uma cerveja com mais, assim, quando você quer falar, eu vou tomar uma cerveja, igual a gente tomou várias vezes Deus, né, que é a melhor cerveja, é uma das cervejas mais caras consumidas. Quando você procura, você espera algo complexo. Então, o que é brincar? O que é legal de ser sommelier? Que foi uma das coisas fundamentais que eu acho que mudou minha vida. É aprender a brincar com os aromas. Então, quando você busca aquilo que você fala, nossa, que bacana, você pega uma Que cerveja, demais, cara. você sente assim, goiaba. Como é que pode, né? Nossa, É, é goiaba. Aí a hora que você Sim. coloca na boca pitanga. Nossa. Sabe o que é isso? É brincar O cheiro é com uma o cérebro. coisa, ó. É você é isso que a gente busca. igual O sommelier Chaves. busca isso. Então, Então, se você basicamente, quer agradar tamarindo alguém com gosto de- com uma cerveja, com uma receita, é você buscar exatamente isso, essa Exatamente complexidade, entendeu? Então, É- olha que legal, hein, galera? Os 5 sentidos para tomar uma cerveja. Então, a audição ali, a lata tem que fazer o estalo, depois vai Ou a pro tampinha, né, que visual, você abre, que ela a faz aquele tampinha, visual, as borras dela, a espuma, a cor, Mas uma coisa que mata Cheiro. tudo isso, e daí o se paladar. você, quando a gente tá no Que churrasco demais, e come aquela que carne demais. gordurosa, uma mulher tá com batom na boca, se meteu gordura aqui, espuma Já Aí já, é. por conta já do muda. copo. É que a gente não tem um copo sujo aqui, né? Mas dava pra dar uma dica, mostrar Outra como- dica quando também você vai no importante. boteco, pra você ver se o seu copo tá sujo ou não. Sabe Como é quando, que você, sabe quando você pega a cerveja, o refrigerante, coloca naquele copo, e aquele copo fica cheio de De bolinha bolinha? grudada, assim? Você fala, tá cheio de gás. E o gás Aham, tudo aham. cheio de bolha. Aquilo lá é copo sujo.
A bolha do gás não gruda em nada. Grudou no quê? Na gordura, na sujeira do copo. Então, se for no boteco, pegar aquele copo, aquele americano lá, e colocar aquela cerveja que ficou aquele copinho cheio de bolinha em volta, aquele copo tá sujo. Copo sujo. É copo sujo. E assim, Gente. gente, tem outra coisa também legal, que é muito, difere do produto do outro, né? Pra gente pensar. Quando você trabalha com lata, quando você trabalha com garrafa, ele muda um pouquinho o sensorial, né? Então, isso é assim, importante isso falar. é legal. Às vezes você pega uma cerveja que tá com gosto de metal, né? Que você olha e fala assim, nossa, tá um gosto da lata. É característico da pasteurização, Às vezes é. Né? Então, Tem não até, é que é um inclusive, defeito na cerveja. É uma coisa assim, O pessoal- é um mal que a gente precisa, necessita, né? Porque a gente não tem no Brasil uma cadeia fria. Então, se eu quiser mandar minha cerveja lá pra Curitiba, lá pra vocês lá, se eu mandar uma cerveja sem pasteurizar, cara, eu tenho que Não tem como. me programar pra mandar ela com gelo até lá. Não e tem você como. chegou, Não tem, pegou né? ela, colocar Não na tem geladeira. como. Não tem como. Então, assim, pasteurizada, tá quente aqui, leva embora. Vai, Então, não assim, vai a gente, ter problema. depende do estilo de cerveja, a gente sacrifica alguma coisa, mas pra ganhar mais validade, ganhar, tempo. né? Mais Inclusive, até essa questão do lata e do vidro, eu tenho amigos que juram que... Eu vou falar o nome aqui, porque nós não temos problema com relação à marca. Que a Heineken de vidro é melhor que a Heineken de lata. Ah. Aí eu fui pesquisar sobre esse assunto, e eu não sei se isso tá certo também, porque a minha pesquisa foi o bom e velho Google, né? A que não sofre interferência da luz. Let's da Truck. luz é a lata. Sim. E a que sofre interferência da luz é a garrafa. É. Então Sim. o cara que gosta mais da de garrafa é porque ela teve a interferência É. da luz. Sim. E- E, e- é, é real, o então, estilo isso. da É real, cerveja. estilo. Isso é do estilo da cerveja. Na Por isso verdade, que a não só Heineken é Heineken. garrafa verde. Qualquer cerveja. Qualquer Garrafa garrafinha verde. Qualquer garrafa verde. Qualquer garrafinha verde que você garrafa pegar, escura não. garrafa âmbar não vai ter Não vai essa ter pegada. essa light assim, não. strike. Mas qualquer garrafa que Essa você pegar luz. verde, é assim. Só que hoje em dia já tem tecnologia nas garrafas, que tem resina, não sei o quê, que Que já não bloqueia. deixa. Na verdade, tem uma, ter a tem uma interferência. tecnologia no lúpulo, que daí é tetra hops, é uma tecnologia avançada no próprio lúpulo. Várias coisas assim que mudam lá, né? Que acaba, mesmo sendo verde e tal, não tem tanta não tem tanta interferência. interferência. Mas assim, se você gosta desse Light Truck, eu gosto muito. Eu amo. Eu gosto Amo de muito. paixão. Quando você abre Amo. assim, ó, tem aquele cheiro, Cheiro do... de... Tanto A gente que uma brinca que é curiosidade... jaula de macaco. A falo gente assim, lembra quando a gente viaja no... Porque e sou visita o zoológico. Eu nasci em Sorocaba e vivi a vida toda em Votorantim, estudei em Sorocaba. Mas em Sorocaba tem o zoológico lá. famoso. Quinzinho. É, o Quinzinho de Barros. Conheço. Quinzinho de Barros. E o que eu falo assim? Cara, quando eu abri a Heineken antigamente, pra mim tinha cheiro de Quinzinho de Barros. Cheiro Quinzinho de Barros, bem cheiro zoológico, né? E é por conta desse Light Strike, é o gambá, é um negócio É um mais negócio assim, é um funk. cheiro... Isso se um chama cheiro, né? funk. É um cheiro mais, né? Cara. E daí o que eu falo? Hoje não tem tanto. Aroma de Hoje funk. eu falo, não tem tanto. Não, o que não, eu melhorou. faço? Melhorou, né? Aqui, a Heineken do Brasil, tá, gente? A Heineken do Brasil, eles diminuíram esse Light Truck pra exatamente melhorar porque muitas pessoas reclamavam sobre esse aroma, porque não tinha conhecimento sobre esse aroma. E sobre esse, Geralmente né, a turma falava esse Heineken é mais paladar. amarga, mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê, né? Mas assim, eu sou fã dessa Heineken com Light Strike. E o que eu faço às vezes quando eu vou tomar Heineken alguma coisa? Gente, eu tomo cerveja de outras marcas. Se você me convida pro churrasco, eu vou tomar Brahma, vou tomar Aí, ó, Skol, tá vendo? vou tomar Itaipava, vou tomar o que Só você que a convidar Heineken pra eu tem beber, não tem um, problema. tem um Não é tão coraçãozinho bom igual nosso, a- né, lá. Não é Eu tão bom igual a dos Anjos. Viu, mas eu vou falar uma Falei. coisa, ó. Aqui, ó, essa aliança aqui, ó. Minha aliança de noivado foi pedido na Heineken. Eu pedi lá na Heineken? Lá em Amsterdã. Então, assim, a gente tem a E Heineken com o aproveitando coração. que vocês foram lá em Amsterdã, lá na Heineken lá. A cerveja lá é igual a daqui ou não? Cara, eu não assim... eu Tem não- esse Like Truck. na verdade, pegada, assim, é bom. Eu não tomei duas do mesmo, assim, pra comparar. Mas, cara, era muito boa a cerveja lá, assim. A gente tomou lá um chopp da Heineken, assim, que é na garrafa. Que era uma garrafinha verde. Assim, uma garrafinha verde. Na Heineken normal. Aham. Vendia no mercado e vinha embalado, tipo, num jornal, assim, num papel de jornal, cheio de rótulo da Heineken, uma coisa assim. E daí era tipo um chopp deles, assim. Era uma Diferentão. cerveja- Sem pasteurizar, era sem entendeu? pasteurizar, Era muito bom. Só que era vendia na geladeira, não sei, era um negócio meio diferente, assim. Esse daí era um Pilsen, a Heineken normal que a gente bebe aqui. Só que ele era mais turvo, porque ele tinha fermento, então você jogava no copo, sujava o copo, era uma cerveja sem filtrar, não sei o que, da Heineken lá. Cara, que legal, velho. Era bem Que diferente. Massa. Então foi lá na Heineken que você pediu ela em
Casamento ou namoro? Casamento. Sensacional. Aí, Você tá vendo, gosta galera? Ó, vocês acham que vocês têm ideia legal pra pedir em casamento? Dentro da cervejaria da Heineken Amsterdã. Essa é uma nova. Galera, eu quero agradecer vocês, porque se deixar, a gente fica aqui 3, 4, 5 horas. A gente já deixou e vamos confirmar aqui, engatilhado no próximo episódio. Nós estamos bêbados também. E tem mais isso, né? Que episódio sobre cerveja, quando a gente acaba... a cervejaria estiver pronta, reformada aqui, vamos fazer um podcast lá dentro da cervejaria. Dentro, junto com os tanques lá. Junto com os tanques. Porque tem muito assunto pra gente abordar ainda que a gente não trouxe aqui. Eu queria falar mais sobre os tempos ali de maturação da cerveja dos tanques. A gente não falou que dura mais tempo. Deixa pro próximo episódio. Porque tem cerveja que dura muito tempo. E aí eu queria entrar também, a gente vai falar no próximo episódio, sobre as cervejas comerciais, né? Essa questão da cerveja com gosto de papelão vai ficar pro próximo episódio. Off-flavors. Marca aí, ó. A gente vai falar dos defeitos, que aquela cerveja que você toma, você fala, cara, isso aqui tá estragado, tem alguma coisa errada. A gente vai falar. E agradecer vocês, né? Peguei eles de surpresa aqui em Sem Gesto, cheguei com todo o equipamento aqui e com a galera e falei, vocês têm tempo? Vamos gravar? Eles estão com a reforma na cervejaria. Agradecer muito vocês por esse conhecimento que vocês trazem, que a gente pode compartilhar com a galera, né? Sim. E agradecer a Dos Anjos Cervejarias, muito sucesso pra vocês, igual vocês estão tendo aí, um monte de medalha e coisa arada. E manda umas latinhas pra mim lá pra curtir. Vai deixar. Agora os próximos podcasts do Porão vai ter Dos Anjos. Isso mesmo. Gente, obrigado. Obrigado, Paula. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio lá nos tanques lá. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Pra Sem Gesto e pra Cervejaria dos Anjos. Aê.